5, Copa Paulista. Amanhã, domingo, tem a Série C, né, do Campeonato Brasileiro Série C, inclusive com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. E o Bravo Bugre Guerreiro tenta aqui na Copa Paulista a vitória. Guarani, ou Daniel Farias, que lutou contra o 15, mas perdeu. O Guarani que tem erros gravíssimos aí durante o primeiro tempo. Teve, aliás, né, erros gravíssimos, não somente contra o 15 de Piracicaba, mas assim aconteceu também com o Primavera. E quando o Guarani, evidentemente, acorda para o jogo, já é muito tarde e não consegue gol de empate. Mas não podemos destacar, o Guarani jogou ruim, o Guarani foi mal. Existe um ditado no futebol, Daniel Farias, que quem erra mais perde e quem erra menos vence. E o Guarani está cometendo os mesmos erros que porventura cometeu no Campeonato Brasileiro Série C. Inclusive na janela o Guarani reforçou, contratou 9 jogadores, e esses jogadores que, por exemplo, não estão sendo aí aproveitados pelo técnico do Bravo Bugre Guerreiro, estão sendo aproveitados na Copa Paulista. Só que os erros da Série C estão sendo cometidos na Copa Paulista e tem custado caro, inclusive as derrotas do Bugre, Daniel. E o resultado nada mais é do que essas 2 rodadas sem vencer na Copa Paulista. O Guarani que não está conseguindo, né, colocar ali seu ritmo de jogo, colocar ali o que o Marcelo Cordeiro tem analisado para sua equipe, posicionamento técnico, está tendo essa dificuldade para inserir essas novas ideias, mas esperamos que no jogo de hoje seja uma virada para a equipe do Guarani, se levarmos em consideração o histórico. Afinal de contas, o Guarani, pelos últimos 5 jogos que enfrentou contra o São Bento, não sofreu derrota para a equipe mandante. Esperamos que esse retrospecto seja favorável hoje para o Índio Bugrino. E vamos torcer, evidentemente, que a vitória aconteça hoje. O Bugre joga fora de casa, mas pelo retrospecto que você trouxe agora mesmo, o Guarani leva vantagem sobre a equipe do São Bento, né? Ao todo foram 67 jogos, né, com 26 vitórias do Guarani, 14 do São Bento e 27 empates. Ou seja, o maior rival do Guarani é o empate, né, se levarmos em consideração o histórico entre as equipes. Mas o São Bento é um time que merece respeito, afinal de contas é o terceiro colocado no grupo 3. Pontos importantes tem a equipe do São Bento e aí a briga é direta, caro Gustavo. Por quê? Se o Bugre vence, assume a terceira posição. Mas, se o São Bento vencer o jogo de hoje, permanece na terceira posição porque ele não consegue ultrapassar o segundo colocado. Mas é briga direta pelo terceiro lugar do grupo. Tá certo. Ô Daniel, tem jogo em andamento nessa Copa Paulista? Tem times que estão se enfrentando nesse exato momento? Ou vão se enfrentar daqui a pouquinho, jogo válido aí às 4 horas, às 17 horas, aliás, né? Jogo válido pela 4ª rodada, é isso, né? Se tem jogo, o Placar ao Vivo, o Futebol Interior vai informar aqui simultaneamente com a gente aqui, para você que tá ligado na nossa transmissão. Tá em andamento Santo André 0, São Caetano também 0 pela Copa Paulista, também rodando no mesmo horário, Rio Branco vai empatando em 0-0 contra o Paulista. Esse Rio Branco aí que todo mundo tá de olho, né, meu amigo? Todo mundo tá de olho no Rio Branco e também no Paulista, que são ali adversários direto no grupo 3. E às 5 horas da tarde vamos ter Grêmio Prudente contra Araçatuba. No mesmo horário tem União São João contra o Francana. E às 19 horas tem Noroeste contra Linense. São jogos da rodada da Copa Paulista que você vai acompanhar aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior, Gustavo Marques. Positivo, Daniel Farias, sempre de olho, inclusive Daniel Farias, que fará aí o Placar ao Vivo Futebol Interior durante a nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Agora virando a chave, ô Bolacha, o Arthur Eugênio Matias está pronto? Vai falar aí de histórias, jogadores que passaram, por exemplo, pelo Guarani e também do São Bento de Sorocaba, ô Bolacha? Então, por favor, alô, Arthur Eugênio Matias, tudo bem? Traga pra gente histórias de jogadores que passaram pelo Guarani e também o São Bento de Sorocaba. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar de Guarani e São Bento? Eu vou dividir esta fala em 2 momentos. O primeiro momento eu vou lembrar de quando o Guarani foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista em 1976 e foi justamente numa vitória contra o São Bento, 3-0 no Brinco de Ouro da Princesa. Eu estava lá, que timaço do Guarani. Alô, produção, põe na tela uma foto do Guarani
campeão paulista do primeiro turno em 1976. Você está vendo o time do Guarani em 1976, justamente no jogo de 3-0 contra o São Bento. Em pé, Miranda, Neneca, Amaral, Nelson, Deodoro e Flamarion. Agachados, Renato, pé murcho, que jogou de ponta direita. Zenon, sem bigode, André Catimba, Davi e Ziza. Eu peguei detalhes desse jogo, eu lembro bem desse jogo, porque eu estava no Brinco de Ouro. O Guarani ganhou de 3-0, gols de André, Deodoro e Zenon. Olha o Zenon comemorando o terceiro gol do Guarani. Tudo isso na revista Placar. Aliás, olha a capa da revista Placar, lembrando desse jogo. Zenon, um gigante em explosão no bugre. Capa da revista Placar, 1976. Guarani, campeão do primeiro turno. Mais um detalhe absurdo. O Campeonato Paulista no primeiro turno teve 4 meses. E sabe o que acontecia com o campeão do primeiro turno? Ele ia para o segundo turno ganhando 1 ponto. No segundo turno, o primeiro jogo do Guarani foi contra o Noroeste, aqui em Campinas, e o Guarani empatou, perdeu o ponto que havia vencido o turno. Um turno inteiro, presta atenção, verdade isso. Olha como os dirigentes eram fracos. Um turno inteiro de Campeonato Paulista, 4 meses, e o campeão simplesmente ganhava 1 ponto para o turno seguinte. Em 1976, o campeão paulista foi o Palmeiras, do técnico Dudu, justamente contra o 15 de Piracicaba. Melhor campanha do 15 em toda a sua história em termos de Campeonato Paulista. E o Guarani era dirigido por Died Lameiro. Olha uma foto do Died Lameiro. Died José Gomes Lameiro, bom treinador. Foi treinador do Guarani em 1976. E agora eu vou aproveitar Guarani e São Bento e fazer um combinado. Jogadores que jogaram tanto no Guarani como no São Bento. Olha como ficaria a equipe. João Marcos, Ariovaldo, Jorge, Edson e Gilberto, Pereira, Davi e Ângelo, Barnabé, Patito e Bozó. Um time razoável. 2 jogadores importantes. O goleiro João Marcos chegou a jogar na seleção brasileira. Mas para o Guarani, 2 jogadores importantes. Edson e Bozó. Ambos foram campeões brasileiros pelo Guarani em 1978. O goleiro João Marcos, você está vendo aí uma foto do João Marcos. João Marcos, infelizmente, já falecido. Eu li esse livro, o livro biográfico do João Marcos. Na lateral direita, Ariovaldo. Ariovaldo, bom jogador. Pena que teve um acidente, acabou perdendo uma das vistas e não conseguiu ser mais o mesmo jogador. Ariovaldo, campeão paranaense com o Atlético. Jogou no Guarani e no São Bento. Na zaga, Jorge, que veio do São Bento para o Guarani em 1983 e hoje é guarda municipal em Sorocaba. Quarto zagueiro, Edson. Edson levantando a taça de campeão brasileiro em 1978, ao lado do presidente Ricardo Schuff. Edson, o campeão do Guarani em 1978. E uma foto, Edson do São Bento em 1975. Produção, frisa essa foto. Olha que foto bacana, com jogadores também que jogaram no Guarani e no São Bento. Nesta foto, em pé, Chiru, Clodoaldo, Edson, o campeão pelo Guarani, Luiz Antônio, goleiro, falecido, jogou no Corinthians, Nelsinho e Ney Ross. Agachados, Babá, Babá que também jogou no Guarani, Sérgio Pinheiro, Davi, não é o Davi do Guarani, Thales e Bozó. Bozó, novinho, jogando pelo São Bento. Na lateral esquerda, Gilberto, que veio do São Bento pelo Guarani e foi revelado pelo Vasco da Gama. No meio-campo, Pereira. Pereira chegou do Agroséries do Paraná para o São Bento nos anos 1970.
e depois foi muito bem no Guarani. Chegou no Guarani em 1989 e foi bem. Tenho boas recordações de Pereira. No São Bento, ele era volante. No Guarani, quarto zagueiro, completando o meio-campo, Davi Baiano, Davi que veio do Vitória da Bahia, fazia gols em derby. E Ângelo, Atlético Mineiro, Fluminense, Guarani, Ponte Preta, em final de carreira, jogando no São Bento de Sorocaba. No ataque, o ponta direita é Barnabé. Torcida do Guarani lembra bem os mais antigos de Barnabé. O centroavante, Patito. Olha o Patito, o paraguaio Patito, que jogou no São Bento, jogou no Santos, jogou no Guarani. Voltou a morar no Paraguai. E completando o time na ponta esquerda, Bozó. O mitológico Bozó, revelado pelo São Bento. Depois esteve no Atlético Mineiro, no Santos, chegou ao Guarani em 1978, campeão brasileiro. E a torcida do Guarani adora o Bozó. Quem poderia também estar nesse time é o Babá, que você viu em final de carreira com a camisa do São Bento. Babá, revelado pelo Guarani, foi muito bem no São Paulo. Recentemente eu estive com o Babá. Olha uma foto, eu com o Babá, do lançamento do livro do Saviani sobre o 5-1 que o Guarani deu em cima do Santos na década de 1960. E dentro desse combinado, time fraco, hein? Convenhamos, time fraco. Tivemos também o Zenon, em final de carreira. O Zenon, maior jogador da história bugrina, final de carreira jogou no São Bento de Sorocaba. Tivemos outros jogadores, goleiro Robson, tivemos vários outros jogadores, mas eu frisei basicamente os anos 1970, 1980. E nesse combinado, o treinador é Cláudio Duarte, o gaúcho Cláudio Duarte, que foi muito bem no São Bento em 1982 e o Guarani contratou ele em 1983. E depois de um derby, julho de 1983, o Guarani perdeu para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Cláudio Duarte foi mandado embora e veio um outro gaúcho para o lugar dele, Enio Andrade. Aqui no Futebol Interior, notícias, informações, curiosidades, um combinado entre Guarani e São Bento e detalhes da história envolvendo estas duas importantes equipes do interior do estado de São Paulo. Fale comigo nos canais do Futebol Interior. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news! Sempre aqui no Futebol Interior. Tá certo, você viu aí então, Arthur Eugênio Matias sempre contando histórias, hein? Aí é uma enciclopédia, aí conhece de Guarani, conhece também de clubes paulistas e olha, é sempre bom ouvir a sua voz, Arthur Eugênio Matias, Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro, o SIC, daqui a pouquinho tem Guarani e São Bento Sorocaba. Ô Daniel Farias, você que vem aí de outro estado, né? É comum ouvir também quadros como esse ou para você é a primeira vez que você escuta quadros onde evidentemente conta história de jogadores que passaram por ambas as equipes na qual nós vamos transmitir daqui a pouquinho? Olha, sendo bem franco para você, é bem raro, tá? Ter essas informações. Eu achei muito interessante. Havia até comentado aqui enquanto a matéria estava indo ao ar, aqui nos bastidores, sobre esse diferencial, né? É muito bacana tu conhecer a história do clube, saber os nomes, os ídolos que passaram, que fizeram toda a história ali do Bugre. E é muito interessante isso, é muito bacana ter aqui no Futebol Interior. Tá certo. Sabe quem faz aniversário hoje, Bolacha? Amoroso. Parabéns ao Amoroso, jogador aí, ídolo no Guarani, vestiu a camisa do Bravo Bugre Guerreiro, fez diversos gols e hoje é um ídolo. É ou não é? É um ídolo, Bolacha, é um ídolo. Conheceu o Amoroso, Daniel Farias? Não conheci. Amoroso foi um jogador aí muito experiente que vestiu a camisa do Guarani 93, 94, mais ou menos isso, hein? 93, 94, passou pelo Guarani, tem história, é torcedor declarado da equipe do Guarani e hoje completa mais um ano de vida. Então,
Parabéns ao Amoroso. 16 horas mais 47 minutos. O último intervalo, daqui a pouquinho o negócio fica sério. Voltamos em definitivo para Guarani e São Bento de Sorocaba. São Bento de Sorocaba e Guarani. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Gustavo Marques. Tá certo, positivo, estamos juntos com todos vocês aqui pelos canais Futebol Interior, 16 horas mais 51 minutos, estádio Walter Ribeiro Osique, daqui a pouquinho tem São Bento de Sorocaba e Guarani, pela Copa Paulista, transmissão aí pelos canais Futebol Interior e também pela 87.9, a rádio Valinhos tem FM, gol. A bola vai rolar, tem gol! E se tem gol, Daniel Farias ao vivo no placar, ao vivo do Futebol Interior informa. Pela Copa Paulista, São Caetano abre 2-0 contra o São André. Gols do Rodriguinho e Wesley Alex. No placar, então, 2 para o São Caetano, 0 para o Santo André
informando o placar ao vivo Futebol Interior. Positivo esse Daniel Farias informando e rodando a Copa Paulista. Ô Daniel, antes da gente de eu pedir evidentemente a ficha técnica do jogo, você tem a classificação dos 2 primeiros grupos da Copa Paulista e é claro que durante a transmissão nós vamos trazer evidentemente os outros grupos. Se você quiser trazer a classificação geral, fique à vontade. Vamos aí informar os nossos telespectadores. Aqui você não pede, aqui você manda, viu, Gustavo? Vamos começando lá pelo grupo 1, né? Liderado pelo Araçatuba com 6 pontos, é líder do grupo 1, seguido em segundo lugar pelo Grêmio Prudente com 4 pontos, é o segundo colocado. Em terceiro, o atual campeão da Copa Paulista, o Monte Azul, é o terceiro colocado com 4 pontos, mas vale se ressaltar que ele está com um jogo a menos, né? Em quarto lugar vem o Linho com 1 ponto e em quinto lugar o Noroeste também com 1 ponto. Já no grupo 2 é liderado pelo Comercial com 9 pontos, esse é líder absoluto, isolado com 9 pontos, 5 de vantagens em comparação ao segundo colocado, que é o Inter de Limeira com 4 pontos. Em terceiro lugar tem o Itapirense. Peço até perdão para os ouvintes e paciência também, que eu estou chegando agora, né? Estou me familiarizando, Gustavo, ainda com os nomes dos clubes. É o terceiro colocado também com 4 pontos. Em quarto lugar tem a União São João, também com 4 pontos. Esse grupo aí começa a embolar tudo, né? E em quinto lugar vem o Francana e em sexto lugar o Botafogo de São Paulo, é o lanterninha do grupo 2 com apenas 1 ponto. Vale se ressaltar que desse grupo 2 apenas o líder absoluto, Comercial, com 9 pontos, está ali respirando aliviado. O Inter de Limeira, Itapirense, União São João, Francana e Botafogo, tá todo mundo ali no mesmo bolo e passivo aí de classificação para a próxima fase. Já no grupo 3, o 15 de Piracicaba é líder com 8 pontos, seguido de Primavera também com 8 pontos, é o segundo colocado. Em terceiro é o Paulista, que vai empatando em 0-0, é o terceiro colocado com 3 pontos. E aí, por conta disso, como o jogo já está em andamento por lá e o Paulista ganhando 1 pontinho nesse 0-0, o São Bento cai de terceiro para quarto colocado, que ocupa com 4 pontos. Já o Guarani vem em quinto com 3 pontos e em sexto o Rio Branco com 1 pontinho. E aí, vale ressaltar que se Guarani vencer hoje, assume a terceira posição do grupo 3, a equipe Alviverde. Falei certo agora, Bolacha? Falei certo agora. E aí, para completar, o grupo 4 vem com o São José, líder com 9 pontos. Em seguida, vem a Portuguesa Santista com 8 pontos. Em terceiro é o Oeste com 4 pontos. E em quarto lugar, o São Caetano com 3 pontos. Esse que vai vencendo por 2-0, meu amigo. Vencendo de 2-0 o Santo André e vai empurrando o Santo André lá para a lanterna do grupo 4. É o sexto colocado com 2 pontos, em quinto o Taubaté, fechando aí então a classificação dos grupos do 1 ao 4º grupo, ô Gustavo Marques. Certo, esse é Daniel Farias trazendo informações da Copa Paulista aqui nos canais Futebol Interior. Agora ele, Daniel Farias, vem trazendo a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for a bandeira do preto e branco. Começando pelo Guarani, o Alviverde, o Bugre, vem comandado pelo camisa número 1, Emerson Júnior. Número 2, Cauê Rafael. Com a 3, o Nicolas. Com a 4, o Titi. Com a 6, o Vinícius Cauê. Com a 5, o Vinícius Iudi. Com a 8, o JP Galvão. Olho nele. Com a 10, o Pablo. Com a 7, o Ryuta Takahashi. Com a 11, o João Vitor. Com a 9, o Michael. E o técnico é o Marcelo Cordeiro. No repeteco para você, com a 1, Emerson. Com a 2, Cauê. Com a 3, Nicolas. 4, Titi. Com a 6, Vinícius Cauê. Com a 5, Vinícius Iuji. Com a 8, JP Galvão. Com a 10, o Pablo. Com a 7, o Ryuta Takahashi. Com a 11, o João Vitor. E com a 9, o Michael. É a equipe, é a onzena titular do Guarani. Futebol Interior.
equipe do São Bento, o Azulão, a equipe mandante. Vem com o número 1, Zé Rafael. Com a 2, o Léo Príncipe. Com a 3, João Henrique. Com a 13, o Grasson. Com a meia dúzia vem o Destro. Com a 5, Fábio Bahia. Com a 19, o Fabrício. Com a 8, o Coutinho. Com a 7, o Lauder. Com a 11, o David. Com a 9, o Flávio Souza. O técnico é o Diego Coelho. No repeteco, com a 1, Zé Rafael. Com a 2, Léo Príncipe. Com a 3, João Henrique. Com a 13, Grasson. Com a meia dúzia, Destro. Com a camisa número 5 vem o Fábio Bahia. Com a 10, o Fabrício. Com a 8, o Coutinho. Na 7 vem o Lauder. Com a 11, o David. Com a 9, o Flávio Souza. É a onzena titular escalada e definida pela equipe do São Bento. Arbitragem. E no assopro do apito, quem manda e desmanda é o árbitro Fragson Júnior dos Santos Silva. O assistente 1 é o Daniel Luiz Marques. E o assistente número 2 é o Evandro de Melo Lima. E o quarto árbitro é o Pietro Dimitrov Stefanelli. E agora, trazendo o lance após lance, o minuto a minuto, com a emoção na narração, eu vou com ele, o narrador da flechada, Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994, trazendo as emoções do Bravo Bugre Guerreiro, o verde que te quero verde, o Guarani Futebol Clube. Vamos, Bugre, pra cima deles, Bugrão, bota o hino do Guarani em bolacha, pra ver se traz esperanças para esse clube. O verde que te quero verde de Campinas, buscando a reabilitação na Copa Paulista. Tu és grande, Guarani. Boa sorte pra você, Guarani. Boa sorte para Emerson Júnior. Boa sorte pro Cauê Rafael. Boa sorte pro Nicolas. Boa sorte para o Titi. Boa sorte para o Vinícius Cauê. Boa sorte pro Vinícius Iude. Boa sorte também pro JP Galvão. Boa sorte pro Pablo. Boa sorte pro Rio Takahashi. Boa sorte para o João Vitor. E boa sorte pro Michael. O Bugre com o uniforme de número 2, todo de branco. Camisa branca, shorts brancos, meiões brancos, o Bravo Bugre Guerreiro. E a equipe do São Bento joga em casa no estádio Walter Ribeiro Sique, todo de azul com o seu uniforme tradicional, ou seja, camisa é azul, os shorts é azul e meião também azul. 17 horas em ponto, na cidade de Sorocaba, a bola vai rolar na Copa Paulista. Expectativa do jogo, Daniel Faria. A expectativa é muito grande, Gustavo Marques. Foram oferecidos ingressos a partir do valor de R$40 para arquibancada. Para cadeiras foi no valor de R$60 com direito a meia entrada, viu? 50% ali do preço dos ingressos, mas mesmo assim a gente não acompanha uma torcida em grande número do São Bento aqui no estádio SIC. Mas apoio não vai faltar. Já o Guarani precisa, vai vir com sangue nos olhos, porque precisa desses 3 pontos para garantir o terceiro lugar do grupo 3, Gustavo Marques. Tá certo, essas informações, Daniel Farias, e tá salgado o valor, hein? Que coisa. Será que será não, né? Óbvio que a equipe do São Bento Sorocaba disputa apenas a Copa Paulista, então dá vida, né? Então seria aí o Campeonato Brasileiro aí para o São Bento, a Copa Paulista, sendo que é o único campeonato que a equipe disputa nesse ano, né, Daniel? É verdade, o preço muito salgado, talvez tenha sido isso que assustou boa parte aí do torcedor do Azulão, que não comparece em bom número aqui no estádio SIC. Ô Daniel, o técnico Diego Coelho do São Bento foi no esquema 4-4-3, né? Vem numa forma bem ofensiva, até porque mesmo que o Bento esteja no terceiro lugar, com o resultado que teve agora do Paulista em 0-0, caiu para a 4ª posição e vai vir com força máxima nesse confronto contra o Guarani. E a bola está rolando no SIC, bolacha! Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai rugir, atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir.
E tomara! Gustavo Marques. Tomara que eu garanto essa vitória. Vem trabalhando bola no sistema defensivo. Aí aqui pro Guarani com o Titi. Titi abre o jogo, domina pra Nicolas. Nicolas volta pra Titi. Titi domina, ergueu a cabeça, solta a bola curtinha, dominando ali com o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê na ponta. Abre o jogo, lançamento feito. A bola vai se perdendo pra fora, lado direito. Favorecendo a equipe do São Bento na bola. Léo Príncipe pra cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abre o jogo, vem tocando bola outra vez a equipe do São Bento. Na correria total para Léo Príncipe. Léo Príncipe chega para cortar Titi. Manda a bola para fora. Arremesso manual outra vez lado direito. Favorecendo a equipe do São Bento. Léo Príncipe na bola. Vai chover bola na área do Bugre. Jogada ensaiada. Cruzamento lá do Michel. E passa por todo mundo e vai embora. Primeiro tiro de meta do jogo é do Guarani. Daniel Faria. Chegando no ataque pelo lado direito em forte ofensiva. Tentou a infiltração para dentro da grande área, mas a bola foi forte demais e para a linha de fundo. É tiro de meta. Segue no placar 0-0, Gustavo Marques. Abre o jogo outra vez, Titi para a equipe do Guarani. Sistema defensivo faz o lançamento lá para o campo ofensivo. Sobe de cabeça, corta ali a zaga da equipe do São Bento. A bola volta ali, JP Galvão completa. Lançamento feito, dominando ali com a equipe do Guarani. Com o João Vitor. João Vitor domina na ponta. Ele recebeu, recolheu, passou ali na equipe do São Bento que ganha, hein? Já abre o jogo, vai fazer o toque ali pro Rio Takahashi, camisa 7. Ele já abre o jogo aqui na ponta, trabalha a bola aqui com o Nicolas, sistema defensivo, volta a bola com o Emerson Júnior para a equipe do Guarani. Vai mandar o lançamento para frente e bola na ponta, dominando ali com o JP Galvão. Abre o jogo para João Vitor. João Vitor preparou, fez o toque pro JP Galvão. A devolução pro João Vitor. Lançamento feito para Michel. Michel na ponta, ele preparou, soltou. Vai driblar, preferiu aí, curtinha. Rio Takahashi volta a bola para a equipe do Guarani. E com Cauê e Rafael. Lançamento feito outra vez, cruzamento, pintou o primeiro gol do Guarani. E não tá valendo, não tá valendo. Imposição irregular, o toque de braço ali, o que marcou o árbitro, Daniel. Marcou mão na bola o Gustavo Marques. Numa cabeceada do Pablo pra dentro da pequena área. Apareceu o João Vitor. A lá Maradona atacou a mão na bola e o árbitro marcou. Irregularidade no lance, mas chegou com perigo Bugre. Segue no placar 0-0. Entendeu? Seu bem, o Guarani deu primeiro ataque no cruzamento, todo mundo no banco de reservas comemorando, mas não valeu nada. Toque de braço, irregularidade no ataque do Bugre. Trabalha a bola a equipe do São Bento, a bola vai se perdendo para fora. Arremesso manual favorecendo a equipe de casa. A informação. A equipe do São Bento, informação, Daniel. A informação, Gustavo, é que o Guarani disputa a Copa Paulista hoje com a sua equipe B, já que o time principal está focado aí na terceirona do Brasileirão. Informação aí com Daniel Farias. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Quase 4 minutos passados deste primeiro tempo, 0 para a equipe do São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. E trabalha a bola a equipe do Guarani, abre o jogo aqui na ponta, Vinícius Cauê, solta essa bola para João Vitor. João Vitor fez o toque, Michael tentou escorar, volta Rio Takahashi para tentar pegar, não consegue. E vem os caras, vem o São Bento, o jogador caído, a arbitragem marca nada. É apenas posse de bola para a equipe do Guarani, João Vitor dominou, passou no primeiro, na correria total, driblou, já abriu na ponta, evitou a saída, tenta fazer o lançamento, a bola volta, reboteada outra vez para a equipe do São Bento, e trabalha a bola, domina, vai descendo ali com o Lander. Lander já abre o jogo aqui na ponta esquerda, trabalha a bola, a equipe do São Bento evita a saída, agora vem girando no sistema defensivo, vem tocando bola ali com a zaga, erga a cabeça, vem com quem joga, vai tentar fazer o lançamento lá para o campo ofensivo, e vê se acha alguém, achou lá na ponta, dominando para João Vitor, para a equipe do São Bento, ele preferiu, voltou nessa bola, abre o jogo ali para o Fabrício
Fabrício abre o jogo outra vez na ponta. Deu certo pro Léo Príncipe. Léo Príncipe, cruzamento. Sobe de cabeça, corta, Titi, o Daniel. Tá chegando com perigo São Bento pelo lado direito. Tem que marcar muito em cima do Léo Príncipe porque ele tá ficando livre pela ponta direita. Esse cruzamento para dentro da grande área pode ser perigoso para a equipe do Brugge. Segue no placar 0-0, Gustavo Marques. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Sorocaba, estádio Walter Ribeiro, mais conhecido como SIC, 5h40. São Bento, Sorocaba 0, Guarani também tem 0, Daniel. Pela Copa Paulista, o Grêmio Prudente vai empatando em 0-0 com Araçatuba, União São João também em 0-0 contra o Francana, e em andamento que você vai curtindo aqui com as emoções de Gustavo Marques na narração, São Bento 0, Guarani também 0. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Tudo junto misturado aqui nos microfones dos canais Futebol Interior e pela Valinhos FM 87.9. 0 pro São Bento, 0 pro Guarani. João Vitor conseguiu ali roubar a bola, vem dominando e com o Pablo caiu, pediu falta, nada. Posse de bola pro São Bento, outra vez com ele. O Léo Príncipe, ele domina, olha, volta tudo de novo no sistema defensivo. Quase 7 minutos para você, Daniel Farias. Eu sei que é muito pouco ainda, muito pouco tempo, mas para você, quem tem mais iniciativa do jogo até o momento? Por enquanto, a equipe mandante tem mandado muito, tem muito volume de jogo a equipe do Azulão, né? Muito pelo lado direito, principalmente com o Léo Príncipe avançando ali pela dianteira, e a equipe do Guarani parece que está respeitando demais o adversário, esperando ali, quem sabe, num vacilo, tentar num contra-ataque abrir o placar dentro do estádio do SIC. É isso aí, é Copa Paulista, você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês. Vamos juntos, hein? Vamos juntos, é transmissão, é canais Futebol Interior. 7,5, 0 pro Guarani, 0 pro São Bento, 0 pro São Bento, 0 pro Guarani. Conseguiu a recuperação. Lançamento do Titi lá pro campo ofensivo, tentando achar o Michel. A bola vai se perdendo para fora em arremesso manual, que vai favorecendo a equipe de Campinas. Arremesso manual na ponta esquerda. Ou tá marcando o que ali o Daniel? Impedimento? Foi marcado impedimento no ataque da equipe do Brugge. Posse de bola para a equipe do São Bento e segue no placar 0-0. Já cobrado, 8 minutos passados desse primeiro tempo, 0 pro Guarani, 0 pro São Bento, vem trabalhando bola no sistema defensivo, olha o São Bento ali, meio que na fogueira, conseguiu mandar o lançamento, Zé Rafael, a bola volta, reboteado, o Nicolas manda a bola ali pro goleiro da equipe do Guarani com Emerson Júnior com a perna direita, lançamento lá pro campo ofensivo, vê se acha alguém, corta a zaga, a bola volta, reboteada, perde, ganha, posse de bola favorecendo a equipe do São Bento, mas está marcando também irregularidade ali no ataque do São Bento. Também o jogador estava na banheira, né, Daniel? Na banheira e se ensaboando, Gustavo Marques. Impedimento marcado, posse de bola para a equipe do Guarani, que vai recuando a bola lá para sua meta do goleirão Emerson Júnior. Ele já faz o lançamento, é para Rio, Takahashi, Liberdade, lado direito, pedalou, vai fazer o Hilari Larier, conseguiu passar, se perdeu no momento do Hilari Larier, Daniel. Chegou o Grasson dizendo, aqui não. Impediu o ataque da equipe do Guarani e a falta tá marcada. Tá o corpo estirado no chão, Gustavo Marques. Tá ali o jogador da equipe do São Bento, que é o João Vitor, tá caído e ali ganha falta. Falta em favor da equipe do São Bento. E aí, meu caro Gustavo Marques, chegou com perigo de novo a equipe do Guarani. Foi marcada a falta, posse de bola para a equipe do São Bento e segue no placar 0-0. O tempo passa e você vai curtindo aqui junto com a gente ao vivo e a cores nos canais Futebol Interior e também pela Rádio Valinhos FM. Olha o Zé Rafael, o goleiro da equipe do São Bento, trabalha a bola dominando com o João Henrique. João Henrique volta a bola para o Zé Rafael. Zé Rafael dominou. Olha o Zé Rafael, quase ali escorregou, manda o lançamento para ninguém. A bola vai se perdendo lá no campo ofensivo, lado direito para
pra cobrança, Cauã Rafael para a equipe do Bugre. Ele volta pro sistema defensivo, volta a bola pro Emerson Júnior. Emerson Júnior vai tentar ali fazer o toque meio curtinho, deu certo ali pro JP Galvão. Ele tenta a devolução, dominando ali pro Nicolas. Nicolas faz o lançamento pra ninguém. E a bola vai saindo pra fora. Placar ao vivo, Futebol Interior tem gol. Informação é dele, Daniel Faria. Encerrado no jogo entre São Caetano e Santo André. 2-0 para o São Caetano e encerrado também Rio Branco 0, Paulista também 0. E você viu o toque de 10 minutos, o toque dele de Eduardo Bolacha, então vem comigo, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Sorocaba, estádio Walter Ribeiro Sique, 10h40 passados, primeiro tempo, 0 pro São Bento, 0 pro Guarani, Daniel. 0-0 até aqui, jogo equilibradíssimo, 0-0 também entre União São João, Francana, e também 0-0 entre Grêmio Prudente e Araçatuba, ambos pela Copa Paulista. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Esse sou eu, e na escala trazendo informações e contando história de São Bento e Guarani. Mais um jogo no capítulo na história de ambas as equipes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o João Henrique abre o jogo, vem tocando bola com o Zé Rafael. Zé Rafael, goleiro da equipe do São Bento. Ele já abre o jogo, domina, tenta ali fazer o toque, abertura de bola para o João Henrique. O João Henrique faz o lançamento lá para o campo ofensivo, tentando achar alguém. E vai se embaralhando todo, mas fica tranquilo para o goleiro Emerson Júnior. Pega a bola com tranquilidade, já abre o jogo para Titi. Titi domina a devolução para Emerson Júnior. Emerson Júnior faz o lançamento lá para o campo ofensivo, domina aqui na ponta direita, lançamento, Cauã Rafael tentando na infiltração pro Michel, a bola vem caindo tranquila pro goleiro Zé Rafael, para a equipe do São Bento, que já vem trabalhando bola no sistema defensivo. O tempo vai passando, 12,5 passados desse primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde, 0 pro São Bento, 0 pro Guarani. Olha o João Vitor, conseguiu a recuperação, dominou para Vinícius e o Júnior dominou, invadiu a grande área, pediu pênalti. Nada, não tá marcando nada, Daniel Faria. Caiu de maduro Gustavo Marques, ele vinha atacando pelo lado esquerdo na infiltração, Vinícius Iude foi pro chão, pediu a falta, mas o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo e no placar 0-0. E o Tatacarraça domina, abre o jogo, domina aqui na perna direita, já vem trabalhando bola, dominando com o Titi. Titi preparou, faz o lançamento, abertura de bola, devolução feita, trabalha ali com o Pablo. Pablo tentou ali fazer o giro, não conseguiu, a bola volta ali, reboteada pela ponta direita, lançamento feito, a bola vem caindo para a equipe do São Bento, trabalhando com o Michel. Michel tentou, não conseguiu, a bola vai saindo para fora, é arremesso manual, o Daniel. Arremesso lateral em favor da equipe do São Bento, que vem fortalecendo muito seu ataque pelo lado direito. Olho sempre nele, no Léo Príncipe, e há tempo que eu venho avisando sobre ele, hein, Gustavo Marques? Tá certo. Eu cometi um erro aqui gravíssimo, hein, Daniel? Diga, normal, eu já errei 3 vezes hoje. O 9 da equipe do São Bento não é o Michel. O Michel, evidentemente, é do Guarani, né? Sim. Eu acabei escrevendo errado o ataque de ambas as equipes. Então, só confirmando e corrigindo para os amigos, até pedindo perdão para os nossos telespectadores, o camisa número 11 é o David, da equipe do São Bento, e o 9 é o Flávio Souza. Então, corrigindo aqui para os nossos amigos ouvintes e telespectadores dos canais Futebol Interior. Já vem trabalhando bola lá pelo sistema defensivo. Trabalha a bola aqui, a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Olha, vê quem joga, solta a bola outra vez curtinha. Vem trabalhando ainda no sistema defensivo com o Nicolas. Nicolas faz o lançamento, ligação direta lá pro campo ofensivo, tentando achar o Michel. Vai tentar pegar essa bola, tem tranquilidade o João Henrique. A bola vai saindo para fora, tem tiro de meta para a equipe do São Bento, Nicolas. O Daniel Farias. Ai, Carrapato não tem pai
de novo um lance desperdiçado pela equipe do Guarani. Em ataque pelo lado direito. A bola correu mais do que o Michael. Foi para a linha de fundo. É apenas tiro de meta para o São Bento. Para o goleiro Zé Rafael cobrar. E segue no placar aqui no estádio do SIC. 0 para o São Bento. 0 também para o Guarani. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês que conectados junto com a gente. E vem os caras, hein? Com sede de gol, fome de bola, cruzamento, sobe de cabeça, tira Vinícius Cauê, manda a bola pra fora, arremesso manual já cobrado pelo Léo Príncipe. Léo Príncipe tentou ali driblar, foi pra cima, foi valente, perdeu, recuperou João Vitor, passou, caiu, pediu falta, ganhou. Ganhou não deu falta, vem os caras, deu sim, deu ou não deu? Deu impedimento, deu falta, o que deu aí, Daniel? Hoje sim, hoje não, hoje sim, falta em cima do João Vitor, baixo tá o gramado e o pessoal passando teçado, segue no placar, 0-0, Gustavo Marques. Pois, o árbitro aí, pelo que eu vi, não gosta de marcar nada, hein, Daniel? Não é fã de falta, não, ele do gosta pescoço pra correndo, baixo é hein? canela, viu, Gustavo? É, ele gosta de ver a bola correndo, que coisa. 16 aí, Daniel Farias, alguma coisa... Mais iniciativa, o Guarani ou a equipe do São Bento? Ainda sigo com a análise de que a equipe do São Bento ainda tem muito mais volume de jogo. O Bugre, repito, está respeitando demais a equipe mandante e ali avançando pouco na sua linha ofensiva, Gustavo. Positivo, vem trabalhando a bola a equipe do São Bento. A equipe do São Bento trabalha a bola no círculo central, já faz o giro, tentando criar a jogada na ponta. Lançamento feito ali para a equipe do São Bento. A bola caiu na ponta e olha o perigo, olha o Lander. Lander dominou, girou, bateu pro gol, bateu para fora, Daniel. Pegou muito embaixo da bola, a bola saiu do estádio, foi lá pra fora. Eu acho que a dona menina vai rasgar essa bola, viu, Gustavo? Será? De tão longe que ela foi. Tiro de meta para a equipe do Guarani, segue no placar 0-0. Você ligado, você conectado, 0 para a equipe do São Bento, 0 para a equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha o Léo Príncipe dominando na ponta direita, vai tentar fazer o cruzamento, afasta a zaga da equipe do Bugre. Ambos estão caídos, a arbitragem marcou o que, Daniel? Deu ruim, viu? Deu ruim, Gustavo, dividida ali entre o jogador do Bugre e também do São Bento, mas pior pro jogador da equipe do Guarani que está no chão. O árbitro não deu nada, viu? Só parou ali para atendimento para ver se está tudo ok, não teve problema nenhum. A canela tá quebrada, tá ensanguentada, mas o problema foi no meião, viu, Gustavo? Tá tudo certo com ele. É arremesso lateral para a equipe do São Bento e segue no placar 0-0. Que bom. São Bento 0, Guarani também tem 0, quase 18 passados deste primeiro tempo, 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Aí tem aí o arremesso manual, o mini escanteio, jogada trabalhada, a bola vai saindo, afastando. O João Vitor caindo, a arbitragem tá marcando falta. Na verdade foi o Michel aí recebeu uma escorada, a arbitragem em cima, o senhor Fragson dos Santos Silva tá marcando falta que favorece o Guarani, Daniel. Jogo parado no estádio SIC, o Michael vinha num contra-ataque ali pelo lado esquerdo, foi puxado pelo Fabrício, foi pro chão, merecia cartãozinho amarelo, mas o árbitro deixou na conversa. Posse de bola para a equipe do Guarani, segue no placar 0-0. 18:40 passados desse primeiro tempo, vem trabalhando a bola a equipe do... Ih, perdeu ali onde não podia perder, sorte que vem para arrumar a casa o Nicolas, mandando bola para fora, arremesso anual para a equipe do São Bento, posse de bola a equipe do São Bento, estádio Walter Ribeiro, SIC 0 para o São Bento, 0 para o Guarani, lançamento feito completa JP Galvão, a bola volta ali reboteada, lançamento feito para o campo ofensivo, Michel, ele escorou, fez o toque para o Rio Takahashi, fez o Hilari na infiltração, lançamento feito para o Michel, não deu certo, a bola vai ser perdendo para fora, arremesso
arremesso manual pro Guarani. Ryuta Takahashi. Vai pra cobrança ali, Daniel. Ele fez o Hilarie e o Garçon fez o O-O. Jogou pra lateral e arremesso lateral em favor da equipe do Guarani, que segue no ataque. Eu tô sentindo, tá amadurecendo esse primeiro gol, Gustavo Marques. Vem, Titi, trabalhando a bola, se perde todo o Titi. Manda a bola pra fora, arremesso manual, favorecendo a equipe do São Bento. Vai batendo em 0-0 aqui nos canais Futebol Interior. Nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Jogador ali da equipe do São Bento, Coutinho tá caído, tem falta, 20 minutos, falta e tem gol. Gol é prioridade, placar ao vivo, Futebol Interior bombando. Informação com Daniel Farias. Tem gol no Mundial de Clubes da FIFA. Real Madrid faz 1-0 em cima do Borussia Dortmund. Gol do Gonçalo Garcia aos 9 minutos da primeira etapa. Informando o placar ao vivo, Futebol Interior. É o Mundial, lembrando que ontem o Palmeiras foi eliminado, hein? Perdeu pelo placar de 2-1, hein? Que coisa, hein? O jogão acompanhou ontem, Daniel Farias. Acompanhei, 2-1. Palmeiras jogou de igual para igual, mas no finalzinho, rapaz, deu aquela bobeada e aí o Chelsea não desperdiçou. Tá certo, ao vivo, aqui pelos canais Futebol Interior, 20 minutos e 50 passados desse primeiro tempo, ninguém ganha, ninguém perde, mas tem falta, a equipe do São Bento de Sorocaba vai chover bola na área do Bugre, se segura aí, Bugrão, ai do meu coração, vai pra cobrança, cruzamento na grande, a bola tá viva, sobe de cabeça, corta a zaga do Bugre, a bola volta reboteada, meio desengonçada ali, sei lá o que ele fez. O atleta da equipe do São Bento, mas melhor pro goleiro da equipe do Bugre, que pega com tranquilidade, Daniel. E já faz ligação pro ataque. Já faz ligação pro ataque pro Ryuta Takahashi, o camisa 7, o japonês que veio como estrela aqui nessa Copa Paulista. E tá jogando muito pela equipe do Guarani na Copa Paulista. Trabalha a bola, vem descendo. E, aliás, é a grande referência, a grande esperança dos torcedores do Guarani, que evidentemente pulam da arquibancada quando o atleta Ryuta Takahashi faz boa jogada. Mas o São Bento não tem nada a ver com isso. A abertura de bola já faz ali a ligação pro camisa número 8, que é o Coutinho. Ele faz ali o lançamento pro Lander. Afasta o Nicolas. Tira a zaga do Bugre, a bola vai caindo aqui na defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. São Bento tem 0, Guarani também tem 0. Tem gol, tem informação. Ele, Daniel Farias, com o microfone na mão, informando pra você. Pela Copa Paulista, Francana abre o placar 1-0 em cima do União São João. Gol do César aos 18 minutos da primeira etapa, informando o placar ao vivo, Futebol Interior. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, Sorocaba, estádio Walter Ribeiro, lá no SIC, 22-23, agora passados primeiro tempo. O placar da Copa Paulista está assim, mandante do jogo São Bento tem 0, Guarani de Campinas também tem 0, Daniel. Pela Copa Paulista, Grêmio Prudente tem 0, Araçatuba também 0, bora dali, pra não tomar-lhe. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Ah, esse sou eu junto com o Bugrão. Junto com o Bugrão, o bravo Bugre Guerreiro Verde, que te quero verde. E ali o jogo tá paralisado, Daniel Farias, tem atleta da equipe do São Bento, tá sendo ali, evidentemente, sendo atendido pela equipe médica da equipe do São Bento, aproveitando que o jogo tá parado, Daniel. Eu queria que o seu comentário aí, quase 24 minutos, quase 25, para você. O
Quem está mais perto de fazer o primeiro gol? O Guarani ou a equipe do São Bento? Olha, Gustavo, sendo bem franco, eu acredito que a equipe do Guarani equilibrou bastante nessa parte do meio para o final agora desse primeiro tempo, né? Tá equilibrando bastante, tá chegando mais próximo ali à meta do goleiro Zé Rafael e a gente espera e acredita que ali talvez o João Vitor ou mesmo até o Pablo chegue ali com mais eficiência no ataque e consiga converter o primeiro gol para a equipe do Guarani. Mas muito diferente do que foi os 10 primeiros minutos, o Guarani já equilibra o jogo mano a mano contra a equipe do São Bento. Certo, positivo, esse é Daniel Farias, o estreante, o repórter que a partir de hoje vai reportar informações do Bravo Bugre Guerreiro nas transmissões dos canais Futebol Interior. Chega ali trabalhando bola, a equipe do São Bento, lançamento feito, a abertura de bola no círculo central, voltou para correr, para evitar a saída, vem dominando o Lander, cruzamento, afasta Titi. Tira o perigo, manda a bola para fora, é escanteio para a equipe do São Bento e o primeiro escanteio, Daniel. Parece que a mudança aí do Diego Coelho, trazendo o Lauder para o lado direito, tá tendo um pouco mais de eficiência do que era com o Léo Príncipe. Jogou para dentro da grande área, Titi chegou como elemento surpresa e jogou para a linha de fundo, é escanteio. Vai vir drone na área do goleiro Emerson Júnior, que você acompanha com Gustavo Marques. Coutinho, cruzamento na grande área, a bola vai pra fora, numa cabeçada. A bola vai pra fora, tiro de meta, favorecendo a equipe do Bugre, Daniel. Chegou novamente com perigo, mas chegou ali muito mais esperto ali na cabeçada, que saiu totalmente errado e o árbitro marcou irregularidade no lance, vai dar posse de bola para a equipe do Guarani, segue no placar 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Completa, a bola vem caindo aqui para o João Vitor. João Vitor dominou para a equipe do Guarani. Conseguiu ali o Michel, tentou girar, o Michel perdeu na onde não podia perder. Uma chance igual essa, talvez o Bugre não tenha mais, Daniel Faria. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira, tirar o doce da boca da criança, Gustavo Marques. Mas eu tô sentindo, tá amadurecendo o gol do Bugre. Segue no placar 0-0. Trabalha a bola a equipe do São Bento de Sorocaba lá pelo sistema defensivo, trabalhando com o João Henrique. Ele já abre o jogo para Léo Príncipe. Léo Príncipe tentou girar, conseguiu na correria total, passa no primeiro, passa no segundo, chega ali para afastar. O camisa meia dúzia, o Vinícius Cauê, mandando a bola para fora. Tem gol. Arremesso manual para a equipe do São Bento. Tem gol, Daniel Farias informa, é no Mundial, Daniel? No Mundial de Clubes, Real Madrid faz 2-0 em cima do Borussia Dortmund, gol do Fran Garcia aos 19 minutos da primeira etapa, informando placar ao vivo Futebol Interior. Aqui você não perde nenhum lance, sendo ele Copa Paulista, sendo ela também aí o Mundial de Clubes ou o Brasileirão Série C, Série A, Série B. Aqui você não perde nenhum lance, porque aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É arremesso manual lá pela ponta direita, favorecendo a equipe do São Bento de Sorocaba. O tempo vai passando quase 30. 27:50 passados desse e primeiro tempo. 0 para o São Bento, 0 também para o Guarani. Aqui vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Abre o jogo, tenta criar a jogada. Olha o Rio, Takahashi preferiu deixar para o Pablo. Pablo passou, abriu ali para o João Vitor. João Vitor caiu desengonçado, pediu falta, ganhou falta para o Guarani. Ponta esquerda, o João Vitor foi fazendo o famoso Hilarieu, Daniel Farias. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o terçado. João Vitor tá sendo castigado no jogo de hoje, viu, Gustavo? Ele vinha no ataque pelo lado esquerdo, foi calçado e tá marcada a falta. Falta perigosa e favorável. A equipe do Guarani segue no placar 0-0. São Bento tem 0, o Guarani também tem 0. Quase 30 minutos passados desse primeiro tempo. O Bravo Bugre tem grande oportunidade espetacular
expectativa grande, sempre ele, o camisa meia dúzia, o Vinícius Cauê. Sempre na zaga, sempre no ataque, sempre ajudando a equipe do Guarani. Vai chover bola na área do São Bento, oportunidade pro Guarani. Vai, Bugre. Vai, verde, que te quero verde. Eu quero gol. Tô louco pra soltar na minha flecha. Cruzamento na grande área. Afasta o São Bento. Tira a zaga de qualquer maneira e já vem trabalhando no sistema. Ih, agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver bem os caras. E carregando bola ali e com o David. David dominou, tentou passar, recupera a bola a equipe do Bugre. E vem de novo, hein? Vem de novo o Guarani. João Vitor dominou, círculo central. Ele preparou na correria total, pedalou. Vai fazer o lançamento, conseguiu. E chegar o Rio da Takahashi. Lançamento feito, chegou batendo pro gol. E pau, mas é Rafael Daniel Faria. Que é isso, Gustavo Marques? O Bugre tá chegando, chegou com perigo. Uma foguetaça em cima. Tirou o galerão que segurou essa bola, meu amigo. Como não podia. Mas vem de novo o Guarani pelo lado esquerdo, Gustavo. Rio Takahashi solta a bola para Vinícius Cauê. Vinícius Cauê soltou para JP Galvão. E JP Galvão, lançamento feito completa. Tira ali de cabeça, a bola falta ali. Outra vez a reboteada para o João Vitor. João Vitor fez o lançamento, a bola volta ali, reboteada com a equipe do São Bento. Sempre ele com o Lander, ajudando também no ataque na zaga. Trabalha a bola a equipe do São Bento, trabalhando aqui no sistema defensivo. A bola vai se perdendo. Arremesso manual pro Bugre. Você vê o toque de 30 minutos de Eduardo Bolacha. E atenção, torcedores, vem comigo pro tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro, lá no SIC em Sorocaba. 31 passados, primeiro tempo, 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Bugre, Daniel. Pela Copa Paulista, Francana vai vencendo por 1-0 União São João, gol do César aos 18 minutos da primeira etapa. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Você junto com a gente, ligado e conectado, sem perder nenhum lance, sempre junto com a gente, aqui pelos canais Futebol Interior. São Bento de Sorocaba tem 0 no placar, Guarani também tem 0. Aqui nos canais Futebol Interior, também pela Valinhos FM. É sempre bom estar na companhia de todos vocês. 31, Daniel. E aí, Daniel? O Bugre melhora, o Bugre tem chance. Como é que tá o Bugre no jogo? Nessa parte dos 10 minutos, desde o último comentário até aqui, meu caro Gustavo Marques, o Guarani vem crescendo muito, criando muito volume de jogo. Pode ser que seja pelo cansaço do São Bento ou pela eficiência do Guarani. Hoje atacando muito pelo lado direito, chegando na infiltração ali com o Ryuta Takahashi, creio que é assim que se pronuncia, chegando muito pelo lado direito, e eu acredito que agora o Guarani sim joga de igual para igual, e eu posso até arriscar um tanto superior, viu, Gustavo? Tá certo, quase 33 passados desse primeiro tempo, o Guarani tem 0 no placar, o São Bento também tem 0, e aqui nos canais Futebol Interior nós sempre torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalha a bola, vem dominando a equipe do Guarani lá pelo sistema defensivo com o goleiro Emerson Júnior. Faz o lançamento, a bola vai se perdendo, vem caindo aqui na ponta. Vem descendo a equipe do Guarani, mas tem jogador ali, tem atleta do São Bento caído, Daniel Farias. A arbitragem tá marcando falta pro São Bento, falta pro Guarani. O que tá marcando ali? Tá marcando falta em favor da equipe do Guarani. Mas tá tendo ali uma solicitação de troca, viu? Parece que não vai dar pro Cauê Rafael. Já fez o sinalzinho ali de substituição. Os companheiros de equipe vão ali checar, verificar o que tá acontecendo com ele. Mas, segundo o jogador, não dá mais para ele. Mas quem vai determinar isso é o departamento médico que acaba de entrar no gramado. Ele coça a cabeça, baixa o meião. Pelo que eu tô vendo ali, tá sentindo muita dor e muitas dores ali o Cauã Rafael, um jogador que tá bem postado ali na zaga bugrina, né, ô Daniel? Sim, vem feito muito volume de jogo, tá sendo peça fundamental para a equipe do Guarani
vamos esperar que não seja nada demais para que ele possa continuar dentro do gramado do jogo e ajudando a sua equipe aí, para quem sabe o primeiro gol da equipe do Guarani. 33, quase 34, 0-0. 0 para a equipe do São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Aproveitar que o jogo está parado, faça aí pra gente, o Daniel Farias, uma análise desde o primeiro minuto até os 34 minutos. Talvez aí a nossa audiência, evidentemente, é rotativa, né? Muitas pessoas entrando e saindo. Para quem entrou agora, faça pra gente aí uma abordagem, uma análise desde o primeiro minuto aos 35 desse primeiro tempo. Perfeito. O São Bernardo começou o jogo como mandante, né? Ditando o ritmo de jogo, avançando muito ali pelo lado direito, encontrava muito-se à frente o Léo Príncipe em profundidade, ora também ali com o Lauder pelo lado direito, e aí fez a troca também no decorrer do jogo, ali por opção do técnico Diego Coelho, e a equipe do Guarani já veio se agigantar a partir do 15º minuto da primeira etapa. Até então, até os 15 minutos foi dominância total da equipe do São Bento. Pouco a equipe do Guarani ofereceu risco para a meta do goleiro Zé Rafael, e aí parece que deu aquela virada de chave, né? O João Vitor atacando muito pela esquerda, sofrendo muita falta, é verdade, mas está sendo também peça fundamental pelo lado esquerdo do ataque da equipe do Guarani. Já pelo lado direito, a peça fundamental tem sendo o Ryuta Takahashi. Velocidade, a bola chega, ele só é pequenininho, viu, Gustavo? Mas o bicho é danado. Corre demais, tem profundidade, só não tá errando ali aquele último passe para a chegada ali da finalização. Mas como eu disse, o Guarani vem sendo superior desde o 15º minuto até aqui, ou seja, são 20 minutos de predominância da equipe do Guarani, meu caro Gustavo Marques. É isso aí, já voltando com tudo. Ali a equipe do Guarani tem falta ali, um pé muito alto do atleta da equipe do São Bento, Léo Príncipe, tem falta tem do gol. Guarani, falta perigosa, tem gol. Tem gol pela Copa Paulista, Grêmio Prudente abre o placar 1-0 contra o Araçatuba, gol do Mica aos 31 minutos da primeira etapa, informando placar ao vivo Futebol Interior. Vem Chuveirinho! Vem Chuveirinho! Tem cartão amarelo pra alguém ali? Léo Príncipe é o premiado, viu, Gustavo? Nessa falta em cima aí do jaqueta meia dúzia, o destro, cartão amarelo pro Léo Príncipe, jaqueta número 2 do São Bento, desculpa. Vai pra cobrança ali, a equipe do Bravo Bugre Guerreiro tem falta. Na bola vai ali Pablo. E Pablo vai fazer o cruzamento dentro da grande área. Vai chover bola na área. Cruzamento, a bola tá viva, desvio. Afasta a zaga do São Bento. E completa Coutinho, vem no contra-golpe, lançamento feito. Vai tentar ali na bola aérea. Nossa, conseguiu. Chegou atrasado ali o Lander e quase conseguiu pegar. Mas por sorte completa a zaga da equipe do Guarani, Daniel Farias. Um lance que começou lá pelo João Henrique na defensiva, jogou em profundidade para o campo de ataque, mas a zaga do Guarani estava atento, o Nicolas jogou para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Guarani, porque segundo o árbitro desviou a bola em cima do Fábio Bahia e segue no placar 0-0. 0-0, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. São Bento tem 0, Guarani também tem 0, quase 40. 38 agora passados deste primeiro tempo. 0 para o São Bento, 0 também para o Guarani. O jogo está paralisado e o motivo qual é, o Daniel? Parece que não vai dar ali para o Cauê Rafael, viu? Ele insistiu ali novamente. Lembra do lance anterior que eu havia comentado que ele já tinha feito sinal ali de modificação? O departamento médico entrou no gramado, disse, meu amigo, tenta mais um pouquinho aí, aguenta pelo menos o final do primeiro tempo. Ele disse, eu vou, mas agora já não deu. Sentiu novamente a dor, pediu substituição e vai vir aí o jaqueta número 15, o Nicolas Rodrigues, é sangue novo na equipe do Guarani. É, sangue novo na equipe do Guarani. Opa, não deu ali, evidentemente, pro Cauê Rafael, né? Não deu para ele. E confirma pra gente novamente a mudança, o Daniel. Sai o jaqueta número 2, Cauê Rafael, por dores na perna direita. E entra o jaqueta número 15, o Nicolas Rodrigues.
entra Nicolas Rodrigues com a 15 e sai o Cauê Rafael com a 2. É a primeira modificação do jogo, a primeira da equipe do Guarani. Tá certo, a informação com Daniel Farias. Vem os caras, Léo Príncipe, sempre ele. Cruzamento na grande área, passou pro todo mundo, sobrou livre pro Coutinho. O Coutinho tentou bater, afasta a zaga do Bugre. E completa o Michel. O dominou, vem descendo na correria total. Olha o João Vitor, sempre ele na correria. Ponta esquerda é agora o João Vitor. Não deu. A bola falta, rebote era pro Vinícius Cauê. Tenta fazer o lançamento da esquerda à direita do Leme ao Pontal, mas não tinha ninguém. Foi torto, sem direção. Posse de bola pro São Bento, Daniel Farias. Se atrapalhou todo ali o João Vitor na arrancada de bola pelo lado esquerdo. Pisou na bola, ela sobrou ali pro jaqueta número 7, pro jaqueta número 8, o JP Galvão, que tentou de novo com a perna canhota, mas a bola foi forte demais pra linha de fundo. É tiro de meta pra equipe do São Bento e segue no placar 0-0. 30 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. Daqui a pouquinho você vai ouvir o toque de 40 minutos. Ele, Eduardo Rodrigues, o Bolacha, modulando os botões dos canais Futebol Interior. E atenção, torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro SIC em Sorocaba. 40 minutos e 20 passados, primeiro tempo. São Bento tem 0 no placar, Guarani também tem 0, Daniel. Pela Copa Paulista, Grêmio Prudente tem 1, Araçatuba tem 0. Gol do Mica aos 31 minutos da primeira etapa. No YouTube, Rafael Carlos, solta o hino do Bugre. O Dilson Santos, Guarani vai ganhar hoje. O Robson Vitoriano, boa transmissão, ele que ouve direto de Leme, São Paulo. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Olha o João Vitor na ponta esquerda, ele carregou, recolheu, fez o Hilarie, dominou, ajeitou, tenta ali a devolução, não consegue, a bola volta para o João Vitor, aí na hora do cruzamento falhou. Fez tudo certo, chegou a fazer o Hilarie, mas na hora de fazer o desperdiçou, hein, Daniel? Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira e o São Bento vem no contra-ataque. O São Bento não tem nada a ver com isso, na meia-lua, chega batendo pro gol travado, a bola volta reboteada ali com o Fabrício tem jogador do Bugre caído lá pelo lado direito, jogador caído, o jogo está paralisado, Daniel. Tem corpo estirado no chão, viu? Não consigo identificar ainda, porque ele está de costa, ou melhor dizendo, de frente aqui pra gente, não consigo identificar o número da camisa, mas o jogo está parado para atendimento médico. Jogador da equipe do Guarani está no chão, pediu atendimento e vai entrar, viu? Vai ter que entrar o atendimento médico. Jogo parado aqui no estádio Walter Ribeiro, conhecido como SIC em Sorocaba. Meu caro Gustavo Marques. Tá certo, e na abertura da jornada eu parabenizei aí o Amoroso, grande ídolo do Guarani, hoje está completando 51 anos. Parabéns, Amoroso, feliz aniversário e obrigado por tanto que fez pela equipe do Bravo Bugre Guerreiro, o verde que te quero verde. Ô Guarani, o tempo vai passando, você vai curtindo a transmissão aqui pelos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. E aqui nos canais Futebol Interior, você já sabe, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 42 e 50 passados deste primeiro tempo. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para o São Bento. E vai ali dar bola ao chão, bola off. O que deu ali o árbitro Daniel Farias? Rapaz, ele está conversando muito ali com o jogador da equipe do São Bento. Está pedindo para que o jogador da equipe do Guarani se afaste. Vai dar bola ao chão para a equipe do São Bento. Que já trabalha a bola aqui na ponta direita com o Léo Príncipe, sempre ele na infiltração, fez o toque pro Lauder vai tentar fazer o cruzamento, a bola explodiu em Titi, é escanteio. Lateral. Deu lateral? Deu lateral. Lateral para a equipe do São Bento Sorocaba, o mini escanteio, né, Daniel? É, o Léo Príncipe de novo vai arremessar essa bola lá para dentro da meta. Lançamento dentro da grande área, opa, toque de braço, arbitragem em cima, falou aqui não.
aqui não! Falta pro Bugre. Foi o Lander, colocou a mão na bola, o árbitro em cima do lance. Ô, meu amigo, aqui é futebol, não é handball. Falta marcada, posse de bola para a equipe do Guarani e segue no placar nessa reta final. Bugre 0, São Bento também 0. Lançamento feito lá pro campo ofensivo, vem trabalhando a bola a equipe do Guarani, a bola vai ser perdendo, domina pra JP Galvão, JP Galvão passa do primeiro na infiltração, domina aqui com o Ryuta Takahashi, ele domina, trabalha a bola para Nicolas solta a bola aqui pro goleiro, que é o Emerson Júnior faz o lançamento lá pro campo ofensivo, quase 45, lançamento feito, a bola vai se perdendo, vem caindo aqui na ponta, vem trabalhando a bola a equipe do São Bento de Sorocaba, 0 no placar, 0 pro Guarani, 0 pro São Bento, a bola volta outra vez reboteada, favorecendo ali para a equipe do São Bento, que vai empatando o jogo, 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Bugre. A bola vem caindo aqui na ponta, se perdeu todo o atleta da equipe do São Bento ali, o João Vitor não tem nada a ver com isso, vai para a cobrança, o camisa meia dúzia, o Vinícius Cauê, trabalha a bola, fez o toque para o Vinícius Iude pro Titi, quase 45, vamos lá, Daniel Faria, a sua última análise desse primeiro tempo, o que foi esse primeiro tempo da equipe do Guarani? Jogo equilibrado, viu, o Gustavo Marques? Jogo equilibrado, muito justo o placar, na minha opinião, em 0-0, na minha talvez teria até 1-1, mas o 0-0 está sendo de bom acordo para o que foi o rendimento das duas equipes nessa primeira etapa e acrescentou mais 5 minutos de acréscimo, vamos até aos 50 minutos da primeira etapa. Na ponta esquerda, Vinícius Cauê, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora, Daniel Farias. Num ataque de novo da equipe do Guarani, dessa vez pelo lado esquerdo, chapuletou com a perna canhota, pegou muito embaixo da mola, foi para lateral e arremesso em favor da equipe do São Bento no campo defensivo. Segue no placar Futebol Interior 0-0. 0 para a equipe do São Bento, 0 também pro Guarani. O Bugre vai empatando. O Guarani necessitando, evidentemente, da vitória, vai empatando 0-0 fora de casa. Domina Emerson Júnior. Ele trabalha, faz o lançamento, sobe de cabeça, corta a zaga, a bola volta ali com o João Vitor. Tenta o lançamento pro Michel em profundidade, afasta a equipe do São Bento. Que coisa, Daniel Farias, tem pressa, o Guarani já domina, tenta ali criar a jogada, o Pablo para João Vitor dominou, tem Ryuta Takahashi, ele devolução ali pro Michel, errado, recupera ali o Vinícius Iude, Pablo tenta a recuperação, pede ganha, jogador caído, ganha falta, o Daniel. Jogo parado no estádio Walter Ribeiro, vai sair cartão amarelinho, viu? Vai ter mais um cartão amarelado, quem tá pro chão ali é o jaqueta número 7, o Lauder, da equipe do São Bento, que ali tirou pra cochilar um pouquinho, viu, Gustavo? Botou o bracinho aqui atrás da nuca, tá tudo tranquilo, faz de conta que tá ganhando o jogo, mas eu acho que o amarelinho vai ser pra ele, viu? Cartão amarelo pro jaqueta número 7, Lauder. Esse que é o segundo cartão amarelo do jogo, o segundo da equipe do São Bento. Você ligado, você conectado junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Tem falta perigosa pra equipe do Guarani, hein, ô Daniel? E quem vai pra cobrança é o Ryuta Rapaz, tem que aprender a pronunciar o nome desse bicho aí. Takahashi, não é isso? É ele quem vai pra cobrança, meu caro Gustavo. É isso aí, quem sabe agora o primeiro gol do Guarani. Quem sabe agora o Guarani abre o marcador. Será que vai direto? Será que vai cruzar? Será que vai direto? Será que vai cruzar? 0 pro São Bento, 0 pro Guarani. 47, quase 48. Vai Ryuta Takahashi. Quem sabe agora? Ergueu a cabeça, cruzamento, a bola fechada. Afasta a zaga da equipe do São Bento. E Daniel Farias. E já vem no contra-golpe, Daniel. E lá vem a equipe do São Bento no contra-ataque lá pelo lado esquerdo. Quem vai com a bola é o Fabrício. Já domina, mas se perdeu tudo, a bola vai pra fora. Tem arremesso manual, hein? Arremesso lateral agora, dessa vez para a equipe do Guarani no campo de defesa. Não tem pressa o Guarani. 48 minutos, faltam 2 para terminar. E segue no placar Futebol Interior 0-0. 0 para a equipe do São Bento, 0 para a equipe do Guarani. Vamos até 50, 48 e 20. 48 e 20 passados deste primeiro tempo. São Bento não conseguiu marcar, Guarani também não conseguiu marcar. 0-0. Vamos deixar tudo para o segundo tempo.
Tudo pro segundo. Meu Deus do céu, haja emoção, haja coração. Trabalha a bola a equipe do Guarani. Dominando com o Nicolas, ele abre o jogo, domina com o Titi. Titi, camisa número 4, domina com a perna direita. Faz o lançamento na infiltração ali pro Michel. Michel pedalou, vai tentar driblar, tentou passar, não conseguiu. Não conseguiu, a bola vai ir pra fora. Arremesso manual pro São Bento. Não dá espaço, Léo Príncipe, viu? No ataque que vinha pelo lado esquerdo, Léo Príncipe chegou com a perna direita, jogando essa bola pra lateral. É arremesso em favor da equipe do São Bento. Bola já em jogo e segue no placar 0-0. São Bento tem 0, Guarani também tem 0, quase 50. Vai ali, trabalhando bola a equipe do Bugre. Lá pelo sistema defensivo, faz o lançamento, abertura de bola, domina com o Ryuta, ataca Ryuta, ele abre o jogo, devolução feita, vem caindo aqui na ponta, trabalhando ali com a zaga da equipe do Guarani, com o Titi dominou, vai tentar fazer o lançamento na ponta, na correria total, dominando ali com camisa número 10, que é o Pablo passou do primeiro, tentou passar o segundo, não consegue, a recuperação da equipe do São Bento, que vai caindo, pedindo falta, pedindo ali a comissão técnica, o arremesso manual, empurra, chega o árbitro e fala, para, João Henrique, calma. O João Vitor, que não tem nada a ver com isso, já deixa a bola pro camisa meia dúzia. O Vinícius Cauê, que já vai pra cobrança de arremesso manual. E ali o João Vitor tá pedindo, preferiu soltar essa bola lá na grande área. Não há tempo pra mais nada. Ergue os braços o senhor Fragson dos Santos Silva. Termina o primeiro tempo em Sorocaba. Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Situação de momento no gramado lá em Sorocaba, Daniel. Jogadores vão saindo para os vestiários. A equipe do Guarani sente muito, reclamou em cima da arbitragem nessa reta finalzinha ali do jogo, porque estava no momento de ataque em arremesso lateral, e aí o árbitro preferiu, sem mais nem menos, terminar o primeiro tempo. Jogadores já vão direto para os vestiários, tem pressa, afinal de contas, tem muita coisa para ser conversada ali com o técnico Marcelo Cordeiro do Guarani, e também tem muita coisa a ser conversada ali com o técnico do São Bento, o Diego Coelho. Jogo muito equilibrado até aqui, predominou no início com o São Bento, finalzinho foi de total habilidade da equipe do Guarani. Jogo justo, empatado em 0-0, talvez, como eu disse no decorrer da transmissão, 1-1 estaria de bom tamanho, mas o 0-0 também corresponde aí o que foi o retrospecto desse primeiro tempo de São Bento 0, Guarani também 0. Positivo, esse é o Daniel Farias, ele reportou esse primeiro tempo, evidentemente daqui a pouquinho no segundo tempo ele volta para reportar e trazer informações de Guarani e São Bento. Intervalo do jogo e eu volto daqui a pouquinho junto com vocês, junto com o Daniel, junto com o Bolacha e junto com todos vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra
no mercado. Nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Gustavo Marques. Agora sim, estamos de volta aqui no intervalo do jogo. Primeiro tempo aí de 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do São Bento. São Bento aí jogando, evidentemente, dentro de casa, o Guarani fora de casa, 0-0. Ô Daniel, pela sua experiência, pelo que você acompanhou no jogo de hoje, um resultado, evidentemente, justo até o momento, ou uma das equipes aí mereciam sair aí para o intervalo de jogo com a vitória parcial? Ô Gustavo, sendo bem franco, muito justo, viu? Repito, acredito que se tivesse 1-1 ali para os dois seria mais justo ainda, né? Mas o empate em 0-0 também vem trazendo bem o resumo do que foi esse primeiro tempo. As equipes começaram muito nervosas nessa primeira etapa, até porque está valendo muita coisa, embora ser ainda apenas a 4ª rodada da Copa Paulista, mas é confronto direto. O São Bento ocupava o 3º lugar, com o empate do Paulista, antes de começar a partida, caiu para 4º colocado na tabela de classificação do Grupo 3, e aí isso acendeu um alerta. Então o São Bento já entrou no gramado ali com um pouco de tensão, com um pouco de pressão, jogando ali dentro dos seus domínios e também com o apoio do seu torcedor. Então, já veio com essa pressão. A equipe do São Bento pressionou nos 15 primeiros minutos da primeira etapa, atacando muito pelo lado direito, explorando muito o lado direito, principalmente com o Léo Príncipe, que, na minha opinião, nesse primeiro tempo foi o destaque da equipe do São Bento. Fazia muita infiltração e apostava muito em jogadas aéreas. A gente percebe muito que o São Bento tem dificuldades na infiltração, ali no passe, né, entre ligação da zaga, meio de campo e ataque, e acaba explorando muito o ataque em profundidade pelo lado direito e cruzamento para dentro da grande área. Já diferente da equipe do Guarani. A equipe do Guarani respeitou muito o adversário, na minha opinião, os 15 primeiros minutos, segurou demais ali o tempo, esperou demais ali a posição, tentou analisar muito ali, estudou muito o São Bento e apostou nas jogadas de contra-ataque, né? Num vacilo ali que o São Bento pudesse fazer, e muitas das vezes deu certo. Bons lances da equipe do Guarani no primeiro tempo foi feito de uma bola de contra-ataque, né? Pelo lado esquerdo se explorando muito com o João Vitor. Teve 2 oportunidades ali claras de tomar a dianteira, que se ele tivesse passado o jogador sairia de cara pro gol, que ele estava muito marcado ali também pelo João Henrique.
E aí, numa bobeada de bola, às vezes ali por domínio, o João Vitor acabou desperdiçando um desses contra-ataques. Mas nada que desabone a conduta do jogador nessas jogadas, né, de contra-ataque da equipe do Guarani. E aí, quando não se dava com o João Vitor pelo lado esquerdo, a aposta era pelo lado direito, com o Ryuta. Trabalhava muito pela ponta direita, na mesma pegada do João Vitor, a gente vê uma infiltração em velocidade. Como eu disse durante a transmissão, ele só é pequenininho, viu? Só tem a perninha curta, mas corre demais. É difícil ali para a zaga do São Bento acompanhar a velocidade do Ryuta. Só que, em contrapartida, o Ryuta tem dificuldades ali na assistência, naquela troca de passe. A bola chegou nos pés dele, do meio de campo ou da intermediária ali para o ataque, ele consegue dominar muito bem, consegue envolver os adversários, mas na hora de fazer aquele passe para dentro da grande área, fazer aquele passe de assistência, ele vem pecado nesse primeiro tempo. Acredito que isso deva ter algum impacto na conversa com o técnico Marcelo Cordeiro nesse intervalo de jogo. Vai se conversar muito sobre esse último passe da equipe do Guarani. A decadência desde da zaga até o ataque, a recorrência disso tudo, tem sido muito boa. Porém, o passe para finalização, a equipe do Guarani tem pecado muito nesse primeiro tempo. Foi um jogo de compadres, como podemos se dizer assim. Não teve muita violência, teve algumas faltas, mas nenhuma daquelas com a intenção, de fato, de machucar, de ferir o adversário. Tivemos ao todo 2 cartões nesse primeiro tempo e os 2 cartões foram para a equipe do São Bento. Um foi para o Léo Príncipe, que vem fazendo um bom primeiro tempo, e o segundo cartão foi por... Eu botei aqui como Lauder. Se eu estiver pronunciando errado, você me corrige. É Lauder mesmo ou é Lander? É Lauder. Lauder, né? O Lauder, jaqueta número 7, recebeu o segundo cartão amarelo do jogo e o segundo da equipe do São Bento. A equipe do Guarani teve que dar uma baixa forçada, que foi do jogador Cauê Rafael, que ali aos 30 minutos do primeiro tempo sentiu a posterior direita, pediu substituição de forma imediata. O departamento médico entrou no gramado do jogo, fez ali a sua análise, se dava, se não dava, e o departamento médico, talvez ali com a instrução ali do técnico Marcelo Cordeiro, disse: olha, conversa lá com ele, verifica se dá para ele ficar, pelo menos até o final do primeiro tempo, porque, querendo ou não, o Cauê também foi peça fundamental da equipe do Guarani no primeiro tempo. E aí o Cauê topou, disse: olha, eu vou tentar aqui, mas qualquer coisa, levanta a mão, grita e vai ter que trocar, não tem outro jeito. E foi o que aconteceu. 8 minutos após essa primeira reclamação, houve novamente a levantada de mão do Cauê, pedido de substituição, e aí realmente o técnico Marcelo Cordeiro não teve outra opção senão atender a solicitação do seu zagueiro. E aí, entrando em campo, o Nicolas Rodrigues, jaqueta número 15, que entrou aos 39 minutos, teve pouco tempo para mostrar o seu trabalho, até porque, levando em consideração que o Guarani só atacou nesse final do primeiro tempo, teve muitas oportunidades, inclusive o primeiro tempo terminou num lance de ataque pelo lado esquerdo da equipe do Guarani. E seria feito o arremesso lateral e o jogo foi terminado ali no primeiro tempo. Mas o ataque seria muito pelo lado esquerdo ali da equipe do Guarani. Então pouco se deu para notar e perceber do Nicolas Rodrigues. Esperamos que ele faça um bom jogo no decorrer da partida para esse segundo tempo. Acredito eu que ambas as equipes não devem mexer no que foi o seu plantel no primeiro tempo. Levando-se em consideração que o Guarani segurou demais ali seus jogadores, tentou empurrar ali o Cauê por um pouco mais de tempo, mas acredito que o Marcelo Cordeiro vá fazer essa movimentação a partir ali dos 25, 30 minutos do segundo tempo, talvez tirar ali um pouco do João Vitor pelo lado esquerdo, que embora tenha sido peça fundamental, já aparentou um pouco de cansaço ali nas pernas, já não consegue ter tanta velocidade como havia tido ali nos primeiros minutos da primeira etapa. Pode ser que isso mude, porque às vezes o jogador toma aquela água milagrosa, né, Gustavo? Que às vezes a perna tá inchada, o cara jogou água, pronto, tá tudo ok. Mas às vezes ele tá cansado, tá fadigado, vai ali no vestiário, toma uma água, já recupera e volta para o segundo tempo. Acredito que o João Vitor possa ser peça de troca do técnico Marcelo Cordeiro. E se precisar, o Marcelo Cordeiro tem no banco de reserva o jaqueta número 12, o Sérgio,
O Bolacha havia me falado que eu tô usando muito o termo jaqueta. E vocês não sabem o que é jaqueta, né? Jaqueta seria número da camisa, algo do tipo? Jaqueta, tava até comentando com o Bolacha aqui nos bastidores, lá em Belém, para quem não sabe, pros ouvintes aí, telespectadores do futebol interior, eu sou lá de Belém, ou como vocês falam, do Belém, né? E aí a gente tá tendo aqui um encontro de culturas, familiarização de times, né, linguajar, então tem tudo isso. Jaqueta lá é como se fosse o que vocês chamam aqui de colete, né? Então, o colete que vocês chamam aqui pra gente lá é jaqueta. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É a mesma pegada. Então, acredito que se o Marcelo Cordeiro precisar, ele vai ter à disposição o Sérgio, vai ter o David Miguel, vai ter também o Zambani, tem o Andrei, tem o Gui Anjos, Gabriel Mota, tem o Lucas Macedo. E aí o Lucas Macedo chama a atenção. O Lucas Macedo sempre tem sido uma opção e peça de confiança do técnico Marcelo Cordeiro. Acredito eu que ele possa dar o ar das graças aí nesse segundo tempo, mas tudo isso vai decorrer ali do rendimento do João Vitor e até mesmo do Michel, que pouco apareceu nesse primeiro tempo. O jaqueta número 9 da equipe do Guarani é de ataque. Apenas num lance ali de tentativa de contra-ataque, ele recebeu a falta, teve uma dificuldade para sair, mas foi o único lance que eu ouvi ali o Gustavo citar o nome dele. Pouco apareceu o Michael nesse primeiro tempo. Já a equipe do São Bento não fez nenhuma mudança até aqui, vamos esperar para ver se vai ter alguma mudança para o segundo tempo, mas se quiser, o Diego Coelho tem o Vitor Gian, Vitão, Zé Vinícius, o Wesley, o Mateu, o Rael, o Lani e o Soares também no banco de reserva. A bola já está no centro do gramado, vem aí as emoções do segundo tempo e eu vou com ele, o narrador da flechada, Gustavo Marques. Tá bom então, Daniel Farias, tô de volta aqui no comando da jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Vai ter mudança na equipe lá do São Bento Sorocaba, pelo que tô vendo ali, tá saindo 8, entrando 23. Daqui a pouco o Daniel Farias vai comentar, vai trazer aí essa mudança na equipe do São Bento. Na verdade, duas mudanças, né? Saiu 8 e agora sai também o 7 para a entrada do 17, é isso? Daqui a pouquinho o Daniel Farias vai trazer, evidentemente, essas mudanças aí na volta para o segundo tempo da equipe do São Bento Sorocaba. E agora com vocês as emoções de mais 45 minutos nessa Copa Paulista, segundo tempo para São Bento e Guarani. E a bola já está rolando! Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques. Está de Walter Ribeiro, o Sique. 0 pro Guarani, 0 pro São Bento. E começa este segundo tempo. Já vem trabalhando bola ali a equipe do São Bento. A bola vai ser perdendo para fora. Tem arremesso manual favorecendo a equipe de casa, a equipe do São Bento de Sorocaba. Já tem as informações aí, ô Daniel Farias? Trocou a equipe do São Bento para esse segundo tempo, viu, Gustavo Marques? Saiu o jaqueta número 8, Coutinho. Saiu jaqueta número 7, o Lauder. Saíram, viu? O Lauder. Saiu Coutinho, saiu Lauder. E entra o Wesley com a 17 e o Ramos com a 23. 17 Wesley, é isso? 17 Wesley e com a 23 o Ramos. Ramos que é cria da base da equipe do São Bento e marcou no último jogo um gol de pênalti em favor da equipe do São Bento. São essas modificações da equipe do São Bento com a opção do técnico Diego Coelho. São as duas primeiras modificações no jogo, as duas primeiras da equipe do Azulão. Então, só confirmando, na equipe do Guarani saiu evidentemente no primeiro tempo o Cauã Rafael, entrou o Nicolas, e na equipe do São Bento duas mudanças, saiu o Coutinho para a entrada do Wesley e saiu o Lauder para a entrada do Ramos, é isso? Correto. Você ligado, você conectado, 1 minuto e meio passados desse segundo tempo, 0 para o São Bento, 0 para a equipe do Guarani. Aqui nos canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Você aqui junto com a gente, ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior. Vem trabalhando a bola, equipe do São Bento, lá no círculo central, faz a devolução. A bola vem caindo aqui na ponta, sobe de cabeça para fazer o corte ali, a zaga da equipe do Guarani. A bola volta para a equipe do São Bento, já trabalha na infiltração, lançamento feito, chega para afastar a zaga da equipe do Bugre. A bola volta reboteada, completa outra vez a zaga do Guarani. Volta reboteada com Destro, Destro perdeu, vem Riuta, ataca Rache na ponta direita, na correria total, dominou, soltou essa bola pro Michel, Michel preparou, fez de lado, Larier caiu, pediu falta, nada. E também do jeito que ele caiu, Daniel, ninguém daria. Caiu de maduro, viu? Não convenceu muito o Michael aí, como eu disse, ainda na análise do primeiro tempo, o Michael pouco apareceu e quando aparece é pra fazer isso daí. Segue no placar, 0-0, Gustavo Marques. 0 pro São Bento, 0 para a equipe do Guarani, chegando na marca de 2 minutos e 50 passados desse segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde aqui nos canais Futebol Interior, nós torcemos sempre por vocês. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. São Bento tem 0, Guarani também tem 0. Você ligado, você conectado, completa, faz o giro, faz ali a devolução, vem caindo aqui na ponta para a equipe do Guarani. Sempre ele, JP Galvão, faz o toque, domina ali pro goleiro da equipe do Bugre. Tem gol, a informação, diga aí. Pela Série C, Ituano faz 1-0 em cima do Retrô. Gol do Léo Passos aos 45 minutos da primeira etapa. Informando o placar ao vivo, Futebol Interior. 0 pro São Bento, 0 também pro Guarani. Informação sempre ele com Daniel Farias. Sempre trazendo ali o placar ao vivo nos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado, vai tentar ali fazer o lançamento, sobe de cabeça, corta, a bola vem caindo aqui na ponta, faz ali o toque, faz o giro, domina, vai tentar ali criar a jogada, não consegue, a bola volta reboteada outra vez para a equipe do São Bento, que tenta criar alguma jogada de perigo. O Riuta Takahashi, a recuperação, tenta fazer o Hilário Larier, perde o Riuta Takahashi, mas o Bugre ganha um arremesso manual, favorecendo a equipe de Campinas. 0-0. 4,5 passados deste segundo tempo. Ninguém ganha, ninguém perde. 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. É Copa Paulista, é no estádio Walter Ribeiro, no SIC. O Bugre tenta, mas não consegue abrir o marcador. Ô Daniel Farias, o que o Bugre precisa fazer para abrir o marcador? Precisa acreditar muito nas suas infiltrações, né? Não está conseguindo pelo lado esquerdo, não está conseguindo pelo lado direito. A tentativa é ir pelo meio ou, quem sabe, tentar na bola aérea. E aí, com isso, tentar ali uma brecha na zaga da equipe do São Bento para tentar abrir o placar, que segue 0-0. Você ligado junto com a gente, atenção torcedores, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro no SIC. 5 passados deste segundo tempo, 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Guarani, Daniel. 1 para a equipe do Grêmio Prudente, 0 para a Araçatuba na Copa Paulista. Gol do Mica aos 31 minutos da primeira etapa. Valinhos FM 87.9. Gustavo Marques. Sempre abraçando também você que está ligado na Valinhos FM 87.9. A bola volta ali reboteada com Riuta Takahashi. Riuta Takahashi faz ali inversão de bola, domina ali com Pablo. Pablo fez um giro lindo, voltou ali na infiltração, tentando assar o Michel, não consegue. Chega para cortar a zaga da equipe do São Bento. Já trabalha a bola, já fez o toque ali com Bahia. Bahia tentou ali fazer o lançamento, vem na correria total com o Ramos. Ramos não conseguiu, a bola vai saindo para fora. Mas tem um jogador ali do Guarani caído, ali sentindo dores. Quem é ali? Parece ser o João Vitor, é isso? Exatamente. Não, o João Vitor está em pé. Na verdade, eu acredito que deva ter sido por ali o Pablo, tá? Mas vamos aguardar ali a confirmação. Saiu o cartão amarelo. Deixa só ele virar para cá, que eu tô tendo dificuldade. Parece que o cartão amarelo saiu para ele mesmo, viu? Saiu pro Nicolas Rodrigues, jaqueta número 15 da equipe do Guarani. É o terceiro cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe
do Guarani saiu do banco só para ser premiado, viu, Gustavo? Amarelo então pro Nicolas, acabou de entrar e já foi amarelado, hein? 0 para a equipe do São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Lançamento feito, sobe Titi para fazer o corte. O São Bento ataca, o Guarani se defende. Léo Príncipe, o homem do jogo até o momento da equipe do São Bento, tenta criar a jogada, não consegue. O João Vitor deu ali a recuperação, vem no contra-golpe ali, faltou a comunicação entre o Ryuta Takahashi e o atleta da equipe do Guarani. Olha o Léo Príncipe, ele evita a saída, mas foi muito forte, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, lado direito, favorecendo a equipe do São Bernardo, não, do Bugre. Camisa número meia dúzia ali, o Vinícius Cauê vai para a cobrança de arremesso manual. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Quase 8 minutos passados desse segundo tempo. Trabalha a bola a equipe do São Bento. Trabalha ali na meia-lua. Chegou batendo pro gol. Emerson Júnior para fazer a defesa. Já faz a ligação direta ali pro Ryuta Takahashi. Muito forte. Não deu pro Ryuta Takahashi. Fica tranquilo para a zaga da equipe do São Bernardo. A equipe do São Bento de Sorocaba. Daniel Farias. Já chegou dando o seu cartão de visita o Wesley. Com a perna canhota na meia-lua. Acertou um foguetaço que bateu na zaga do Guarani e fez a infiltração para o contra-ataque ali com o Ryuta Takahashi. Arremesso lateral, bola já em jogo, segue no placar 0-0. Já vem trabalhando bola a equipe do Guarani. Olha o Ryuta Takahashi, ele é habilidoso, botou para correr pro Michel. Linha de fundo, Michel, cruzamento, passou por todo mundo, vai pintar o gol do Guarani, afasta! Uma chance igual a essa, talvez não tenha mais o Bugre, Daniel Faria. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeira. No ataque pelo lado direito, em profundidade pro Michael. Ele que pouco critiquei, né, pra não falar o contrário. Jogou pra dentro da grande área, chegou no carrinho, a dividida da zaga. Impediu, tirou o doce da boca da criança porque chegava o João Vitor com perigo. Afasta dali, segue no placar, Guarani 0. São Bento também no 0. Bora dali, pra não tomar-lhe. É isso aí, você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior e também pela Valinhos FM. Quase 10 minutos passados deste segundo tempo. O Vinícius foi amarelado também, é isso? Exatamente, jaqueta número 5 do Guarani, é o quarto premiado do jogo, o segundo da equipe do Guarani. Amarelado então o Vinícius e o também. O Nicolas, são os dois jogadores da equipe do Bugre que estão amarelados, é isso? Exatamente, tá amarelado o jaqueta número 5, Vinícius e Udi, e também o jaqueta número... Ih, rapaz, eu anotei aqui e esqueci. Hein? O Nicolas, o 15 tá embaixo, e o Yudi. Isso, o Nicolas Rodrigues, jaqueta número 15. São Bento de Sorocaba vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, já abre o jogo do Brilho ali com o Zé Rafael. Aí eu te pergunto pra você, Daniel Farias, qual dos dois goleiros que trabalharam mais do primeiro tempo? Ah, com certeza o goleiro Emerson Júnior. Fez muitas defesas em favor da equipe do Guarani, até porque está sendo difícil segurar ali, né, esse ataque do São Bento, que ora vem pela esquerda, vem pela direita, vem na bola aérea, mas com certeza o goleiro do Guarani vem trabalhando muito, fazendo muitas defesas, o que é bom, o que dá uma confiança para o time, dizendo assim, ó, o arqueiro ali dá conta, só precisa a gente agora fazer um bom trabalho. São Bento tem 0, o Guarani também tem 0, é Copa Paulista, você viu o toque de Eduardo Rodrigues, mais conhecido como Bolacha, e agora você vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro Osique, lá em Sorocaba. 10-11 agora passados, segundo tempo. E lá vem a equipe do São Bento, vai fazer, passa à esquerda do goleiro Emerson Júnior. Quase o primeiro gol do São Bento, Daniel Farias. Chegou com perigo pelo lado direito. Jogada de infiltração para dentro da grande área, chegou baixinho, curtinho pelo lado direito. E o Emerson Júnior apenas acompanhou a saída para a linha de fundo. Bola já em jogo, segue no placar. Guarani 0, São Bento também no 0. E vem o São Bento, vai abrir o marcador, chegou batendo pro gol.
agride Emerson Júnior no rebote, vai fazer pra fora! Quase o primeiro gol do São Bento. Ai, 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 Carrapato não tem pai. A zaga dividiu. A bola sobrou na meia-lua. De canhota, Graço pegou na veia, mas muito embaixo da bola. Mas chegou com perigo e a bola foi para a linha de fundo. Apenas tiro de meta para a equipe do Guarani. Segue no placar, Bugre 0. Azulão também no 0. Lançamento feito da equipe do São Bento, tentando achar alguém lá no campo ofensivo. A bola vai se perdendo, vai caindo aqui na ponta. E chega na recuperação. O Ryuta Takahashi chega no central. Vai na correria total, vem descendo, vem trabalhando bola com o Pablo. E Pablo tenta fazer o toque ali com o João Vitor. O João Vitor estava na banheira, não está valendo mais nada. Estava ali em posição irregular o atleta da equipe do Bugre. Tava na banheira e se ensaboando. Veio na infiltração pelo lado esquerdo, jogada de bola com o Pablo, achou o João Vitor lá na frente, mas ele já estava assim, ó, fazendo o sinal para pegar o bonde, e aí o bandeirinha levantou e assinalou o impedimento marcado. Bola em jogo, segue no placar, no estádio Walter Ribeiro Sique, 0 para o Guarani, para o São Bento também no 0. E trabalha a bola outra vez a equipe do São Bento. Vem tocando bola, faz abertura, vai tentando ali criar a jogada, lançamento feito, vem caindo aqui na ponta, vem descendo ali com o Flávio Souza. E o Flávio Souza ergueu a cabeça, vai tentar ali fazer o giro, a devolução feita. A abertura de bola do menino ali com camisa meia dúzia, que é o Destro. O Destro já fez o toque, domina ali pro Flávio Souza. E Flávio Souza tentou criar a jogada, a bola volta outra vez. É um pé de ganha, é um lá e cá, tenta ali fazer o lançamento, a bola vai tentando ali, vai criando jogada ali. A equipe do São Bento, cruzamento dentro da grande área com o Fabrício, passa para todo mundo e vai embora. A bola vem caindo pro Wesley. O Wesley na ponta direita, ele preparou, pedalou, vai fazer hilaria, linha de fundo, cruzamento, completa, tira o Titi. Afasta o perigo, manda a bola pra fora, escanteio, Daniel. Mais um escanteio no jogo, desta vez em favor para a equipe do São Bento. E tem que ficar atento porque na bola aérea eles são perigosos, viu, Gustavo? Vai vir drone na área, na meta do goleiro Emerson Júnior, que você acompanha com a emoção de Gustavo Marques. Escanteio tem grande oportunidade aqui pelo São Bento. Quase 15, 14, em cima, cruzamento, passou por todo mundo, só escorou, não tá valendo nada. É isso, Daniel Faria tá marcando o gol, o que marcou ali? Tá marcando irregularidade no lance. Cobrança de escanteio na categoria, a bola veio sobrando, o Flávio Souza ali de peito, empurrou para o fundo das redes, mas o árbitro marcou irregularidade. Vamos só no replay do lance entender o que foi que houve. O árbitro disse que não houve nada, porque acredita que houve falta em cima do goleiro, meu caro Gustavo Marques. Falta de ataque do São Bento, não vale nada, segue no placar 0-0. Menos mal, né, Daniel? Ufa. Respira fundo, hein, Gustavo? E assim aconteceu no começo do primeiro tempo do gol do Guarani, né? E não é, rapaz? Gol também que não foi validado pelo árbitro. E agora, no começo do segundo tempo, a mesma coisa, só que invertido um do lado. E aí o São Bento teve um gol que foi evidentemente anulado, o gol irregular. Que coisa, hein? Vem trabalhando ali a equipe do São Bento, a abertura de bola, faz ali o toque, faz ali a devolução, dominando ali com o goleiro da equipe do São Bento, já faz ali o lançamento, sobe de cabeça, faz o corte, a bola vem caindo aqui na ponta, não tá valendo mais nada também, ali irregularidade no ataque da equipe do São Bento. E aí, Daniel, quase 16 minutos para você, quem começou melhor? Com certeza o Guarani veio com muito mais volume de jogo, veio com uma proposta mais ofensiva para essa segunda etapa, muito diferente do que foi o início do primeiro, mas muito similar ao que foi ao término da primeira etapa. Muito volume de jogo para o Guarani, só tá faltando um pouco de cautela e paciência que o primeiro gol vai sair, viu, Gustavo? Que coisa, a abertura de bola vem dominando, ih, lá vem os caras, olha o Ramos passou, fez a abertura pro Fabrício, falta a bola, vem trabalhando outra vez a equipe do São Bento, a abertura pro Bahia faz o toque na ponta, ele tenta criar a jogada, lançamento feito, linha de fundo, vai tentar ali fazer o cruzamento dentro da grande, a bola sai pra fora, escanteio, é isso, Daniel? É mais um escanteio em favor da equipe do São Bento, eu acredito que já vamos pro terceiro escanteio do jogo, o terceiro favorável à equipe
equipe do Azulão. Vai vir drone na área da meta do goleiro Emerson Júnior. E você acompanha com as emoções do narrador da flechada. Escanteio para a equipe do São Bento lá pela ponta direita. Vai chover a bola na área. Lá vem a equipe do São Bento. Cruzamento sai nela. Emerson Júnior de soco para afastar, para tirar. Completa João Vitor e completa outra vez o Vinícius Cauê. Mandando o lançamento. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por vocês. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem trabalhando bola a equipe do Guarani com o Ryuta Takahashi. Ele domina, volta tudo, erga a cabeça, vê se chega alguém para auxiliá-lo. Ele não vê que não chega ninguém, tá chegando agora ali o JP Galvão. O JP Galvão, lado direito, cruzamento, sobe nela para afastar a zaga. Tira ali de qualquer maneira, a bola volta. Ryuta Takahashi, cruzamento, passa, tira a zaga, a bola volta. De novo, outra vez dominando com Vinícius Yudi, tira de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada, outra vez dominando com a equipe do Bugre. O Bugre aperta, o Bugre sente o bom momento. Deu certo, trabalhou, escancarou, chegou batendo pro gol. Batendo pra fora. Que coisa, Daniel, que coisa, Faria. Chegou com perigo em mais um ataque a equipe do Guarani. Arriscou de longe, é aquilo que eu falo. Precisa ter calma, precisa ter cautela, paciência, que esse gol vai sair. Longe demais da meta do goleiro Zé Rafael, apenas tiro de meta. E segue no placar no futebol interior. 0 para o Guarani, 0 para a equipe do São Bento. Isso aí, para você que tá ligado, para você que está conectado junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. São Bento tem 0, Guarani também tem 0. Ninguém ganha, ninguém perde esse resultado. Como é que fica na tabela, Daniel? A tabela fica a seguinte nos grupos da Copa Paulista. O São Bento reassume a terceira posição, que havia perdido pro Paulista, né, que empatou em 0-0 no jogo anterior. Sobe para a terceira posição com 5 pontos, já a equipe do Guarani mantém-se na quinta posição com 4 pontos apenas. Coisa, e vem ali a equipe do São Bento de Sorocaba, mas também desperdiçou esse ataque, bola para fora, é tiro de meta. Tempo passa, hein? Quase 20. São Bento tem 0, Guarani também tem 0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Isso aí. É saindo bola pra fora, tem mudança aí na equipe do Guarani. O Ryuta Takahashi tá indo embora, hein, Daniel? E vai entrar aí o Raí Nascimento, viu? Com a jaqueta número 17. E vai entrar também, novidade aí, o Gabriel Mota. Vem com a jaqueta número 20. É mais uma modificação e vamos confirmar apenas a saída do João Vitor, jaqueta número 11. Será que o técnico Marcelo Cordeiro me ouviu, hein? Vai sair o João Vitor, vai entrar o jaqueta número 20, o Gabriel Mota. E aí, só recapitulando aqui, meu caro Gustavo Marques, para que você, meu caro ouvinte e meu caro narrador também já fique aí ciente de quem está entrando e quem está saindo. Sai Ryuta, jaqueta número 7, e entra o Raí Nascimento com a 17. Sai o João Vitor com a 11 e entra o Gabriel Mota com a 20. Essa é a quinta modificação no jogo, a terceira da equipe do Guarani. Repita. Entra Gabriel Mota e Raí Nascimento e sai Ryuta Takahashi e sai também João Vitor. É a terceira mudança da equipe do Guarani. Você anotou aí? Conseguiu anotar o Então Bolacha? tá anotado aqui também. Vamos lá, vamos, Bugre, quem sabe agora o Nicolas, o Raí Nascimento, o Gabriel Mota venha trazer sorte e venha, evidentemente, contribuir para que o Bugre possa fazer gol. Vamos, Bugre! Vamos, Bugre! Nós precisamos da vitória! Vamos, Bugre! E vem trabalhando, vem criando a jogada, dominando aqui na ponta, a bola vai ali, fugindo na ponta, o jogador tá caído, tem falta para a equipe do Bugre, lá pela ponta esquerda, falta para a equipe do Guarani.
Jogo está parado aqui no Estádio SIC. Falta favorável para a equipe do Guarani, vai ser falta perigosa. Quem sabe agora na bola aérea. Eu acredito no Guarani, eu acredito no Índio. Bora dali pra não tomar ali. E vai pra cobrança ali. Tem jogador do Guarani na ponta, na cobrança ali, não consigo identificar, tá um pouco longe. Pra cobrança vai chover, bola na área. Quase 22 minutos passados deste primeiro tempo. São Bento tem 0, Michel na bola e vai chover, bola na área, cruzamento, passou por todo mundo. A bola vem caindo aqui na ponta, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Verde, que te quero Verde, que vai empatando. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para a equipe do São Bento de Sorocaba. Quase 23 passados desse segundo tempo. JP Galvão na bola para cobrança de arremesso manual, curtinha, abre o jogo, domina ali com o camisa número 3, que é o Nicolas. E Nicolas preparou, solta a bola, vem dominando com o Titi. Titi já trabalha, ele perde, ele dominou, erga a cabeça, faz ali o giro. Olha que chapéu, hein? Pena que não conseguiu completar ali do camisa número 15, que é o Nicolas. Ele já abre o jogo, vem caindo aqui na ponta, trabalha a bola aqui pro Guarani. Lançamento ali pro Raí Nascimento. Raí Nascimento tentou ali fazer o toque. A abertura de bola, o jogador tá caído, tem falta. E falta favorecendo o Bugre. Baixo tá o gramado e o pessoal passando o teçado, Gustavo Marques. Raí Nascimento passou e a canela dele ficou. Falta em favor da equipe do Guarani. Segue no placar 0-0. 0-0, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai ter mais mudanças também na equipe do São Bento de Sorocaba, hein? Vai saindo o jaqueta número 5, o Fábio Bahia, e vai entrando o jaqueta número 16, o Zé Vinícius. Repetindo, entra o jaqueta 16, Zé Vinícius, e sai o jaqueta número 5, o Fábio Bahia. É a 6ª mudança do jogo, a 3ª da equipe do Azulão. E vem a equipe do Guarani na ponta esquerda, é agora, Bugre, é agora, manda ali o balai, minha Nossa Senhora da Aparecida, isolou, Daniel. Mandou para fora do estádio. A empolgação era grande, pegou muito embaixo da bola. Não ofereceu risco para a meta do goleiro, que vai só repor a bola. E segue no placar aqui no estádio. Walter Ribeiro, 0 para o Guarani. Para o São Bento, também 0. Canais Futebol Interior, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Você ligado, você conectado junto com a gente. Você aqui nos Canais Futebol Interior. Tem gol. Tem gol, informação. Vamos lá. Pela Copa Paulista, União São João empata em 1-1 com o Francana. Gol do Emanuel Neco aos 24 minutos da segunda etapa. Informando o placar ao vivo Futebol Interior. Aqui você não perde nenhum lance, hein? E vem trabalhando bola a equipe do Guarani com o Titi. Titi faz abertura de bola ali. Parece que o jogo tá paralisado ali. Posse de bola para a equipe do Guarani. Começa tudo de novo, dominando com o Titi. Titi, ponta esquerda, ele trabalha, consegue passar, escancarou, faz lançamento lá para o campo ofensivo. Tenta criar jogada, não consegue. A bola volta ali, reboteada. Tenta ali, evidentemente, fazer o giro. A bola volta, um perde e ganha. Tenta ali criar a jogada, devolução feita. Tenta ali fazer o lançamento lá para o campo ofensivo. Sobe de cabeça, faz o corte. A bola volta, vem caindo aqui na ponta. Tenta ali fazer ali o giro, não conseguiu. Volta outra vez, ponta direita, na correria total. Vai tentar fazer o lançamento passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta, Daniel Farias. Atacando pelo lado direito em profundidade. A tentativa foi na bola aérea. Jogou por baixo. Não conseguiu porque recebeu a falta. E vai sair cartão amarelo, vai ter expulsão no Bugre, hein? Se sair cartão amarelo, vai ter expulsão no Bugre. Vamos aguardar apenas a confirmação. O árbitro vai chegando ali próximo ao jogador da equipe do Guarani. Já vai conversando, já vai lamentando. E aí parece que ele vai tirar o cartão amarelo, viu? Parece que guardou o cartão.
Tá chegando lá. Eu vi ele levantar tirou o cartão, viu? Será que expulsou? Eu vi ele levantar o cartão amarelo, eu acredito que expulsou. Vamos só aguardar a confirmação, meu caro Gustavo. Que coisa, hein? Aí o Guarani perde muito aí, hein? Que coisa, com a menos. Eu acredito que deva ter sido pro Nicolas, viu? Mas vou aguardar aqui, Ah lá, não ele consegui vai sair identificar. balançando a cabeça. Vamos ver. Que a falta foi marcada, daqui a pouco eu confirmo pra você se houve expulsão ou não, Gustavo. E vem trabalhando a bola ali, a equipe do São Bento lá na ponta, era que é replay, né? Não, cruzamento, passa por todo mundo e vai embora. Tiro de meta, e aí, foi o replay mesmo da jogada? Foi o replay do ataque da equipe do São Bento. Que coisa. Replay da falta. Mas vamos aguardar a confirmação, daqui a pouco eu te falo, segue no lance, porque é lance perigoso para a equipe do São Bento. Um mini escanteio tem falta para a equipe do São Bento de Sorocaba, quase na marca de 30 minutos, 28 agora, 27, aliás, 27,5 deste segundo tempo, jogada ensaiada, chegou batendo pro gol, batendo para fora o Ramos, tiro de meta pro Guarani, Daniel Farias. Tiro de meta para a equipe do Guarani, uma falta muito mal ensaiada, viu? Tentaram fazer um negócio ali bem elaborado, mas não deu certo. E lá vem o Guarani no contra-ataque. Vai lá, vai o Bugre, lá pro campo ofensivo, perde, mas recupera, ganha o arremesso manual, tem pressa. Ali a equipe do Guarani já faz o toque, devolução feita, vai tentar ali fazer o giro, passa pra cá, passa pra lá, caiu a recuperação, na correria total, vem descendo a equipe do São Bento, lá pelo lado direito, conseguiu passar, jogador tá caído, tem falta para a equipe do São Bento, Daniel. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado. Chegou na velocidade por ali o jaqueta número 17, Wesley, infiltrando pela ponta direita, foi calçado por baixo e tá no chão, pediu a falta. Jogo está parado aos 28 minutos da segunda etapa e segue no placar 0-0. 0 para a equipe do São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro no SIC. Ninguém ganha, ninguém perde. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Aqui você não perde nenhum lance. Aqui nos canais Futebol Interior. Alguma informação, Daniel? Pode me interromper quando quiser, hein? Tanto no jogo como também fora. Confirmado a expulsão do jogador da equipe do Guarani, viu? Confirmado o cartão vermelho. Eu só vou confirmar aqui se foi realmente o Nicolas Rodrigues ou se foi o Vinícius Iude, tá? Acredito eu que tenha sido o Nicolas. Tá bom? Mas o fato é que o Guarani agora fica apenas com 10 jogadores em campo e o que já estava difícil ficou ainda pior, o Gustavo Marques. Isso aí, que coisa, hein? Isso afeta o que no jogo pro Guarani, ô Daniel? O Guarani perde uma peça fundamental, né? Todo time que perde um jogador ali num jogo desse que é equilibrado demais é igual o pêndulo, né? Você tira um peso daqui, o outro sobe. Então é mais ou menos isso. O Guarani, o fato de perder um jogador agora em campo, fica apenas com 10 e aí vai ter que se redobrar, mas vamos aguardar o que vai ser aí a estratégia adotada pelo Marcelo Cordeiro, mas perde sim em volume de jogo a equipe do Guarani, mas vamos ver o que o Marcelo Cordeiro vai definir para que essa perda não seja tão sentida pelos seus companheiros de equipe. Tá certo, então, que coisa, Guarani aí, até que tava bem aí, até que tava equilibrado o jogo, agora sofre muito com essa expulsão. Já faz ali versão de Paulo Vinícius Iude, ele tenta ali criar a jogada, faz a abertura ali pro Vinícius Cauê, faz o lançamento, a bola volta, tenta ali, jogada linda, bem trabalhada, vem a equipe do Guarani, vai pintar o gol, passa pelo Michel. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bugre teve oportunidade. Chegando de novo com perigo, né? Dessa vez pelo lado esquerdo na infiltração. Mas é como eu digo, meu caro Gustavo Marques, está faltando calma para a equipe do Guarani. A chance está sendo criada mesmo com um jogador a menos, mas precisa ter cautela para fazer essa finalização. E teve mudança na equipe do São Bento, viu, Vamos lá, Gustavo? então, se tiver aí. Entrou o jaqueta número 18, o Mateu, e saiu o jaqueta número 9, o Flávio Souza, melhor dizendo. Sai jaqueta número 9, Flávio Souza, e entra o jaqueta número 18, Mateu. Mateu, né? Não é Mateus. Não é Mateus, é Mateu. Essa é a 7ª mudança do jogo, a 4ª da equipe do São Bento.
vem trabalhando bola a equipe do São Bento. Quer jogo, vem trabalhando bola lá pelo sistema defensivo. Ele já abre o jogo na ponta, chega na recuperação ali a equipe do Guarani. Sai no contra-golpe completo, tira a zaga da equipe do São Bento. A bola vem caindo aqui, tranquila para a equipe do Guarani, que já trabalha a bola, faz o toque ali pro goleiro da equipe do Bugre, que é o Emerson Júnior, faz o lançamento, a bola vai caindo para fora. É arremesso manual e atenção, torcedores. Atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro Sique. 31 e 30 passado, segundo tempo. São Bento 0, Guarani com 1 a menos também tem 0. Pelo Mundial de Clubes, Real Madrid 2, Borussia Dortmund 0. Informando placar ao vivo, Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Gustavo Marques. Chega ali, lado direito, vai tentar criar a jogada, dominou, fez o giro, vai erguer a cabeça, a bola volta, tenta ali criar a jogada, não consegue, vem no contra-golpe a equipe do São Bento de Sorocaba, vem ali pro contra-golpe, a bola volta ali, reboteada, vem descendo, vai tentar ali criar a jogada, fez ali o toque, a inversão, devolução feita, vai tentar fazer o giro, o jogador tá caído, pediu falta nada, roda a bola, vem a equipe do São Bento, vai tentar criar a jogada, domina lado esquerdo, tenta fazer o lançamento lá para a equipe do São Bento de Sorocaba, que vai empatando, tem um a mais do jogo, 0 para o São Bento, 0 também para a equipe do Guarani, trabalha a bola aqui na ponta, vem o São Bento, tem ali a jogada com o Fabrício abre o jogo, fez o toque, a devolução feita, vem caindo aqui na ponta, pedindo ali o camisa meia dúzia, o destro, ele preferiu soltar essa bola para o camisa número 8, que é o Coutinho, na verdade é o 13, desculpa, viu, ele fez ali a jogada, lançamento para a defesa do goleiro. A informação. Emerson Júnior, informação. A confirmação do segundo cartão amarelo foi para o jaqueta número 15, o Nicolas Rodrigues. Recebeu o segundo cartão amarelo e é esse jogador que está sendo dado baixa no plantel do Guarani, que fica agora apenas com 10 jogadores em campo, meu caro Gustavo Marques. Que coisa, hein? Acabou de entrar, recebeu o cartão amarelo e já em seguida recebeu o vermelho. Tem jogadores que estão no banco de reserva e não sabem por quê. Esse com certeza vai ser exceção, viu, Gustavo? Meu Deus do céu, hein? Que coisa! Você ligado, você conectado aqui nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos juntos com o Bravo Bugre Guerreiro, com o Guarani. Trabalha o JP Galvão, tenta fazer o lançamento, a bola volta ali, reboteada, vem dominando, vem descendo, ali com camisa número 10, que é o atleta da equipe do São Bento de Sorocaba, que é o Fabrício, tentou criar a jogada dentro da grande área, passa por todo mundo, teve o desvio, a bola vai pra fora, tem gol. Virou na Copa Paulista, União São João. Vira em 2-1 para cima do Francana. Gol do Valdisson, chileno, aos 30 minutos da segunda etapa. Informando o placar ao vivo, Futebol Interior. Acesse www.futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Trabalha a bola, vem descendo os caras querem jogo, em busca, joga dentro de casa, é obrigação vencer, né, em busca do gol. Mas aí, evidentemente, é obrigação de descer para o campo ofensivo o São Bento, que é a equipe do Guarani, mesmo o Bugre necessitando da vitória, né, o Daniel Farias? Jogando em casa com o apoio do torcedor, tá com um jogador a mais, então agora o que já era de formalidade por estar jogando no próprio domínio, torna-se exigência do torcedor agora do São Bento para que o Azulão vença esse jogo dentro de casa. 35 minutos, vem descendo a equipe do Guarani, perde outra vez, lá vai Ramos a domina com a perna direita, faz o toque aqui na ponta direita, vai tentar ali criar a jogada, lançamento feito ali de fundo, tabelinha, chega para afastar, para tirar o perigo, para completar ali a zaga da equipe do Guarani, a bola volta, reboteada, vem o Bugre, vai Bugre, quem sabe agora no contra-golpe, o Bugre com um a menos, o toque feito na correria total, vem dominando, ali o Raí Nascimento, ele passa do primeiro, tenta passar do segundo, fazendo Hilário Larier, pelo menos ganha um arremesso normal que vai ser cobrado pela equipe do Bugre. O Bugre vai empatando o jogo, 0 pro Guarani, 0 pro São Bento. Que coisa!
Vai chegando aí na reta final do jogo. O JP Galvão vai para a cobrança de arremesso manual. Guarani lembrando, 1 a menos do jogo. O Bugre vai empatando o jogo 0-0. Mas o Bugre é valente. Tem ali o arremesso manual. Com isso, jogador a menos, um empate, o Guarani sairia no lucro, Daniel Farias? Com gosto de vitória, viu, meu caro Gustavo Marques? Dependendo do empenho agora que a equipe do Guarani tem tido nesse segundo tempo, perde um jogador fundamental, que era o Nicolas Rodrigues, que entrou no lugar do Cauê Rafael, que vinha jogando bem, mas que por dores muscular na perna direita precisou ser retirado do gramado de jogo, e aí o Nicolas recebe a oportunidade e deixa seus companheiros na mão. Então, se conseguir persistir nesse empate até o final do jogo, com certeza vai ser com gosto de vitória. Escanteio para a equipe do Bugre. Quem sabe agora na bola parada, meu caro Gustavo Marques. E deixa eu mandar um abraço direto para a Hortolândia, no Jardim Amanda, ele, o Fagner Uguega. Grande parceiro, meu cunhado, tocando o bar e ouvindo as ondas sonoras do Rádio Campineiro. Um abraço pro Fagner. Tenta o Guarani no cruzamento, rebote, afasta ali a zaga da equipe do São Bento. O Bugre tenta, mas a bola não entra, Daniel Faria. Tá difícil, meu caro Gustavo Marques, mas é na persistência. A água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bora dali, pra não tomar ali Bugre no ataque. E vem o Bugre outra vez, vai tentando criar a jogada com Gabriel Mota. O Guarani tá com 1 a menos do jogo. Ele ajeitou, dominou, vem descendo ali o Vinícius Iude. Ele volta tudo pro sistema defensivo. Vem trabalhando, a bola vem caindo aqui na ponta outra vez. Ali com camisa número 14 da equipe do Bravo Bugre Guerreiro. O Bugre precisa da vitória. A bola vai caindo aqui na ponta. Tem arremesso normal, favorecendo a equipe do Guarani. O tempo vai passando. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. São Bento tem 0 no placar, Guarani também tem 0. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui junto com a gente. Olha o Bugre outra vez. A bola ali é reboteada, tenta fazer o giro, não consegue, tira de qualquer maneira, a bola vai caindo aqui na ponta. Faz ali o giro completo, lado esquerdo. Tenta criar a jogada, não consegue. A bola vai se perdendo, tem falta para a equipe do São Bento de Sorocaba, já cobrado, vem na correria total. Lançamento feito, ponta esquerda, dominou, cortou, vai tentar passar, não conseguiu. A devolução feita. Vem caindo aqui na ponta, faz ali o giro, tenta ali criar a jogada, dominou, fez ali a preparação, vem descendo a equipe do São Bento de Sorocaba com o João Henrique. O João Henrique já fez a abertura de bola, lançamento feito, linha de fundo, vai fazer o cruzamento nas mãos do goleiro Emerson Júnior para fazer a defesa. O Daniel Farias. A equipe do São Bento veio atacando pela ponta direita em profundidade. Jogou no cruzamento com a perna direita ali o jaqueta número 3, o João Henrique. Jogou para dentro da pequena área e o goleirão Emerson Júnior, mais alto que todo mundo, subiu para fazer a defesa. Colocou o arqueiro do Guarani para trabalhar. Bola já em jogo, segue no placar 0 para o Guarani, que está com 10, e 0 também para o São Bento, com o plantel completo. Ô, meu caro Gustavo Marques. Quase 40, 39 e 30 deste segundo tempo, 0 para o São Bento, 0 para a equipe do Guarani. Ali ligado também no placar ao vivo, Futebol Interior, ele, Daniel Farias. Vem o São Bento de Sorocaba, tenta fazer o giro, o jogador tá caído, marca a falta. Falta perigosa para cima do Fabrício, Daniel Farias. Foi pro chão, foi calçado, passaram o teçado, foi de peito no gramado e a falta tá marcada. É falta perigosa, é próximo ao canto esquerdo da grande área. É lance perigoso, apenas 2 homens vão para a barreira, protegendo o lado direito do goleiro Emerson Júnior. Quem vai para a cobrança da falta é o jaqueta meia dúzia, é o destro. É lance perigoso. Bora dali pra não tomar ali. Vai pra cobrança ali de falta perigosa pro São Bento. Meu Deus do céu, se segura aí, Bugrão. Cruzamento na grande área, sobe mais com ataque a defesa pra completar, pra afastar, pra tirar o perigo. A bola vem caindo outra vez, vem o Bugre no contra-golpe. Não pode perder, Guarani, vai Bugre. Não pode perder, Pablo, mas perde. A bola volta ali outra vez no sistema defensivo pra tirar, pra roubar o Daniel Farias.
40 minutos do jogo. Faltam 5 minutos para terminar. O Gustavo Marques. Lance perigoso para a equipe do Bugre. Tá jogando com um a menos. Se levar esse empate é gosto de vitória, mas é claro que a gente quer que o Bugre vença. Um pontinho, um golzinho aí, são 3 pontos na tabela e assume a terceira posição do grupo 3. E é tudo isso que a gente quer, Gustavo Marques. E com um a menos ainda ia ficar mais saboroso, né, Daniel? Se não. Que coisa. 41 minutos passados, segundo tempo. 0 pro São Bento, 0 pro Bugre. E vem descendo a equipe do São Bento de Sorocaba. Perde, recupera, ganha no ataque da equipe de Sorocaba. Agora ganha o arremesso manual. Tem pressa, vai para a cobrança ali o Destro. O Destro já fez o toque para Ramos. Ramos do círculo central para. Olha, vê quem joga, vai soltar essa bola do Leme ao Pontral, ou seja, da esquerda para a direita. Faz ali o toque outra vez, vem trabalhando, vai fazendo giro agora, se fecha toda a zaga do Bugre, se fecha todo o time do Bugre, vem a equipe de Sorocaba, chega, apenas observa o goleiro ali, o Emerson Júnior, tem gol. Na Copa Paulista, União São João faz o terceiro gol em cima do Francana. Gol do Emerson Miller aos 42 minutos da segunda etapa, informando o placar ao vivo Futebol Interior. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo para o tempo e placar de jogo. Copa Paulista, estádio Walter Ribeiro, mais conhecido como SIC, lá em Sorocaba. 42,5 passados deste segundo tempo. 0 pro São Bento, Guarani com a menos 0. Tudo igual, tudo empatado lá no SIC, Daniel Farias. Na Copa Paulista, o Grêmio Prudente vai vencendo em 2-0 o Araçatuba. Bora dali pra não tomar-lhe. 87.9, a voz da nossa gente. Gustavo Marques. Juntos aqui nos canais Futebol Interior, na potência do microfone esportivo campineiro e o maior e melhor portal de notícias do esportes do Brasil, www.futebolinterior.com.br. Notícias do time do seu coração, seleção brasileira, seleção feminina, lá tem de tudo. E olha, se a informação não saiu no Futebol Interior, cuidado, porque é fake news. Trabalha a bola, vem descendo o círculo central, vem descendo a equipe do São Bento de Sorocaba, abertura de bola dominando para Destro. O Destro faz o cruzamento, apenas observou, completa, afasta a zaga da equipe do Guarani. Raí Nascimento tentou criar a jogada, não conseguiu, a bola volta ali, reboteada completa, tira de qualquer maneira a zaga da equipe do Bugre. O tempo passa, Daniel. Faltam 2 minutos para terminar o tempo regulamentar. É menos que um miojo, meu caro Gustavo Marques. Tem 2 minutos para segurar o empate ou quem sabe fazer um golzinho no finalzinho, hein? Eu tenho visto muito isso, hein, Gustavo Marques? E lá vem a equipe do São Bento outra vez, completa, tira, afasta o perigo. Tira de qualquer maneira, a bola vai saindo para fora. Arremesso manual, o São Bento de Sorocaba tem pressa. O São Bento joga em casa, quer o gol. Tem um a mais da partida, cruzamento, sai, passa por todo mundo e vai embora. Mas antes teve um desvio ali do atleta da equipe do Guarani, o JP Galvão. Parece ganhar um escanteio ali a equipe do São Bento na bola, o Destro, hein, Daniel? Exatamente, ele que vai para a cobrança de escanteio, é o 6º escanteio ou 5º escanteio do jogo? 5º escanteio do jogo em favor da equipe do São Bento. Meu Deus do céu, o tempo vai passando, o São Bento no ataque. O tempo vai passando, o São Bento no ataque, ô Bugre. Ô meu Bugre, se segura aí, Bugrão, porque eu já tô me segurando aqui na cadeira. Se segura aí, Bugrão, vem descendo. Vem o São Bento, completa lá o Zé Ramalho, lançamento feito, minha nossa. Que lance, que toque, vai pintar o gol do São Bento. E desperdiça uma grande oportunidade, olha. Se bater cabeça sempre assim, o gol vai sair, viu? Meu Deus do céu. Mesmo errando lá, o Daniel Farias, o zaga do Guarani ainda erra e ainda desperdiça um presentaço, o atacante da equipe do São Bento. E eu vou te dizer, viu? Mérito do Raí Nascimento nessa defesa aí, porque o goleiro já tinha ficado na saudade.
Se ele não bate, se essa bola não bate no calcanhar, eu acredito, viu, Bolacha, que ainda foi por acidente, viu? Sim. Não teve a intenção dessa bola pegar no jogador da equipe do Guarani e impediu o que seria o gol do São Bento. E aí o torcedor faz o quê, meu caro Gustavo Marques? 5 minutos de acréscimo, vamos até aos 50 minutos da segunda etapa, Gustavo. Lançamento feito, vem a equipe do São Bento, Sorocaba, meu Deus do céu, vai na infiltração, linha de fundo, vai fazer o cruzamento, passou, pegou o goleiro. Emerson Júnior bem posicionado para fazer a defesa, Daniel Faria. É teste, viu, meu amigo? É teste para pressão, é teste cardíaco. Reta final do jogo é sempre assim. Segue no placar 0-0 e lá vem o São Bento. Lá vem o São Bento outra vez, não tem pausa, vem os caras, é o bombardeio na zaga bugrina, cruzamento na grande área, passa por todo mundo e vai embora, ganha o tiro de meta, o Daniel. Respira, torcedor bugrino. A bola foi alta demais, igual a audiência do futebol interior. Foi pra linha de fundo, é apenas tiro de meta. E aí, meu caro Emerson Júnior, segura essa bola, viu? Não precisa de pressa, né, Gustavo? Pressa pra quê, meu amigo? Exatamente, sem pressa nenhuma, o Bugre vai saindo no lucro. O Bugre joga com a menos. 0-0, ninguém ganha, ninguém perde, o Guarani com um homem a menos. Lançamento feito, chega para fazer o corte, a zaga da equipe do São Bento, ataque bugrino, completa, tira outra vez o São Bento, a bola volta, JP Galvão, fez ali o toque, lançamento feito pro Michel em profundidade, tentou ali acionar o Gabriel Mota, se passa, era um abraço, e ali o tempo fecha. Ali o tempo fechou, hein, ô Daniel? O tempo fechou no estádio Walter Ribeiro, tudo porque a jogada começava ali com Raí Nascimento. O cara entrou nesse segundo tempo para mudar ali o ritmo do jogo. Impediu ali o ataque, o jogo fechou, mas a bola já tá em jogo. E lá vem o São Bento. Vem o São Bento, não dá tempo não, viu, meu amigo? O São Bento quer no gol. Tira, afasta, completa a zaga da equipe do Guarani, posse de bola do Bugre. Faz lá o lançamento pro campo ofensivo 47, não tem ninguém no ataque, Daniel. Agora é só segurar, Daniel. Agora é só se segurar. 47 minutos, quase 48, meu amigo. Faltam 2 minutinhos. Esse empate em 0-0 é gosto de vitória, mas o São Bento não tira o pé do acelerador, Gustavo Marques. Trabalha a bola aqui para o São Bento, vai tentar ali fazer o lançamento, linha de fundo, vai fazer o cruzamento. Ih, que jogada linda! Atrapalhou a passagem, vai fazer, tá sozinho. Tirou, bateu pro gol na zaga. Completa Raí Nascimento, milagre, essa bola não entra, Daniel Faria. Que jogada da equipe do São Bento, viu? Infiltração pelo lado esquerdo, invadiu a grande área, deixou o zagueiro na saudade, meu amigo. Tá correndo no estacionamento até agora, cortou por dentro, tentou o cruzamento, mas a finalização não foi a das melhores. É escanteio para o São Bento, quem vai para a cobrança é Léo Príncipe. Vem drone na área pro 7º escanteio do jogo, meu caro Gustavo Marques. Léo Príncipe, sempre ele, Léo Príncipe, o homem do jogo da equipe do São Bento. Tem grande oportunidade, 48:50. 48:50. 1 minuto e 10 segundos, cruzamento, passou o toque, tira, JP Galvão. Tira em cima da linha, vem descendo os caras de novo, rouba a bola ali a zaga do Bugre. E ganha um escanteio, pode ser o último escanteio do jogo, Daniel. Vou te dizer, Gustavo, eu tô chegando agora e já tô suando frio, viu? Quase o São Bento faz o placar mudar aqui no estádio Walter Ribeiro e vem escanteio de novo. Escanteio cobrado, sobe o goleiro Emerson Júnior para fazer a defesa. Pula como um gato para pegar essa bola lá em cima e afastar e tirar o perigo. Completa lançamento feito, vai terminar o jogo. Lançamento feito ali, sim, embaralha tudo ali. O Gabriel Mota, a bola vem caindo aqui na ponta. 49:40. Último ataque da equipe do São Bento. 49:50, 10 segundos para terminar. Marcelo Cordeiro já pediu para terminar, viu? Último ataque da equipe do São Bento de Sorocaba. Já completa, faz o toque, pode acabar, árbitro. Pode acabar o senhor Fragson. Ergue os braços, Fragson dos Santos. Termina o jogo. Walter Ribeiro, Osique. Esse é o Estádio Palco. De 0 São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Agora intervalo de jogo.
Fim de jogo, me perdoe, Bolacha, muito obrigado. Fim de jogo. Quem sabe aí, será que se tivéssemos aí mais 45 minutos... Ah, com certeza. O Guarani venceria ou tomaria? Tomaria eu acho que até menos, finais, viu? né? Eu acredito que até menos, viu? Tomaria, uns né? 30 minutos ali, eu acho que era o suficiente. Então, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Gustavo Marques. Estamos aqui com o fim do jogo. 0 para a equipe do São Bento, 0 para a equipe do Guarani. Jogo bem truncado. O Guarani aí nos minutos finais sofreu e quase tomou o gol, que seria a vitória do São Bento. Lembrando, o Guarani jogou boa parte do segundo tempo com um homem a menos. O Gabriel Mota entrou, logo tomou o cartão amarelo e posteriormente tomou o cartão vermelho, aí tomou o segundo cartão amarelo, evidentemente, foi expulso e aí o Guarani começou a sofrer. Até que teve algumas iniciativas logo depois do cartão, mas era provável que o São Bento não ia deixar isso acontecer. Como mandante, jogando dentro de casa, com um homem a mais, foi-se obrigado aí a atacar a equipe do Guarani. Foi isso que aconteceu. Quando não era o Emerson tirando, era o JP Galvão tirando em cima da linha. Quase o São Bento vence o jogo pelo placar de 1-0 no estádio Walter Ribeiro, o SIC, lá em Sorocaba. E agora, no fim do jogo, nós vamos bater aquele papo, vamos falar do que foi essa partida, mas antes disso, vamos tomar aquela água? Vamos aí no banheiro e aí em seguida voltamos com o fim de jogo, abordando aí o que foi o primeiro tempo, o que foi o segundo tempo, quem merecia ter vencido. Tudo isso e muito mais comigo e o Daniel Farias, logo depois do intervalo comercial. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior.
Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Positivo, já estou de volta aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Transmissão aí de 0 São Bento, 0 também para a equipe do Guarani. Guarani aí, evidentemente, teve oportunidades para vencer a partida no primeiro tempo, também no segundo tempo, mas no finalzinho só deu São Bento Sorocaba, que merecia ter saído com a vitória. Até porque a equipe do São Bento Sorocaba jogou aí boa parte do segundo tempo, é isso que partiu dos 20 minutos em diante aí, com um a mais no jogo, e aí, evidentemente, refletiu aí nos minutos finais que bombardeou a zaga do Guarani, mas por sorte, uma hora, evidentemente, o Emerson Júnior tirando, outra hora tinha ali o JP Galvão, entre outros jogadores também que participaram na zaga da equipe do Bugre, que evidentemente evitaram aí do que seria aí um resultado ruim para a equipe do Guarani, que seria mais uma derrota dentro do campeonato. Empatou, aí como você disse, Daniel Farias, por conta das circunstâncias, por conta do cenário vivido dentro do jogo de hoje, ou seja, primeiro e segundo tempo, Guarani no segundo tempo com a menos, o resultado foi importante para o Guarani, foi bom, um gostinho de vitória, mas analisando o campeonato, vamos entrar aí, acho que na terceira rodada o Guarani não consegue vencer. Se falarmos do retrospecto do jogo de hoje, o Guarani fez um bom jogo. Como você bem disse, esse empate em 0-0 é com sabor de vitória, levando isso em consideração que estávamos jogando na casa do adversário, com o apoio do torcedor da equipe adversária, ficamos com um jogador a menos, então estava tudo contribuindo um cenário para uma derrota para a equipe do Guarani, que foi salva por pouco, viu? Na reta final ali teve um lance de ataque da equipe do São Bento, e o Raí Nascimento salvou ali de canela, podemos dizer assim, de batata da perna, né? Porque a intenção não era nem chegar a bola nele, mas acabou resvalando nele, e aí impediu que seria o gol do São Bento, porque o goleiro, o Emerson Júnior, já estava na saudade, né? Como a gente diz, já tinha ficado para trás. É um placar que é justo para o que foi o primeiro e o segundo tempo, mas em parâmetros da competição em si, realmente o Guarani não vive o seu melhor momento. Não sei o que passa-se na cabeça do técnico Marcelo Cordeiro, com as modificações do que pode ser a próxima rodada. Com esse jogo, a terceira rodada que a equipe do Guarani não vence. Vai ter ali como seu próximo adversário, na próxima rodada, a equipe do São Bernardo vai enfrentar a equipe... Deixa eu só verificar aqui, na quinta rodada, acabei subindo, o São Bento vai enfrentar o Primavera e o Guarani vai enfrentar o Rio Branco. O Rio Branco, este também, que é pedra no sapato, viu? Não é time fácil de ser vencido. E o Guarani vai jogar dentro de casa na próxima rodada contra o Rio Branco. E é claro que vai precisar ali de botar o pé no chão, analisar o que foi o jogo de hoje, tentar replicar isso num próximo jogo com uma pitada ali de melhora, que eu acredito que a vitória do Guarani é quase certa. Mas deve-se respeito também ao Rio Branco, mas o Guarani precisa para ontem de um plano de ação para corrigir esse retrospecto nada favorável na Copa Paulista 2025, Gustavo Marques. Positivo, esse é o nosso comentarista e repórter Daniel Farias. Agora vamos aí com o comentário final, tá certo aí, o Bolacha? Começando aí pelo YouTube, pode ser, o Bolacha? Então, vamos no comentário final do jogo de hoje de Guarani e São Bento de Sorocaba. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Copa Paulista, o Guarani um pouco melhor, se destacando aí, se referindo evidentemente das últimas rodadas. O Guarani foi um pouco melhor no jogo de hoje,
teve algumas oportunidades, foi uma equipe um pouco mais agressiva, baseando-se nas outras rodadas, como eu mesmo mencionei agora. Porém, no segundo tempo, onde o Bugre tinha tudo para abrir o marcador, aí uma bobagem do Nicolas, tinha acabado de entrar o Nicolas, camisa número 15, né? Tomou o cartão amarelo assim que entrou o Daniel Farias e posteriormente tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Daí em diante, o Guarani até que bombardeou, até que atacou ali cerca de 5, 6 minutos. Mas depois não teve jeito. Só deu São Bento Sorocaba, bombardeio daqui, bombardeio de lá, é zagueiro tirando daqui, é o goleiro Emerson Júnior tirando de lá, e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, o Guarani não tomou o primeiro gol e saiu derrotado do estádio Walter Ribeiro. A sorte salvou o Guarani mais uma vez dentro desse campeonato. O Bugre tentou algumas oportunidades, foram desperdiçadas. Como o São Bento também teve diversas chances, vários presentaços, você mesmo disse no seu comentário, vários doces foram roubados das bocas das crianças no jogo de hoje, e o São Bento não aproveitou uma grande oportunidade. Analisando o cenário do jogo de hoje, resultado para mim positivo por conta das circunstâncias. Quais delas, Gustavo? Por jogar fora de casa, o empate é bom, e jogar com a menos é ótimo, mas analisando o cenário da Copa Paulista, Daniel Farias, é mais uma rodada, mais um jogo em que o Guarani não consegue vencer. Agora é preparar a equipe, mentalizar, parar, respirar para a próxima rodada e quem sabe vence o próximo jogo, a próxima rodada e soma 3 pontos. Aí, vencendo a próxima rodada, o resultado não fica negativo, o resultado não fica ruim. 1 ponto fora de casa, 1 ponto dentro de casa, aí a casa está arrumada, né? Mas isso precisa vencer o próximo jogo e esse foi o comentário final do YouTube. Comentário final. Agora, o comentário final. Gustavo Marques. Daniel Farias. É isso aí. Copa Paulista, 4ª rodada, estádio Walter Ribeiro, o SIC. Copa Paulista, o Guarani perdeu jogando fora de casa. O Guarani, que jogou com a menos boa parte do segundo tempo, levou vários bombardeios e por muito pouco não foi derrotado. Olhando no cenário do jogo, resultado positivo, mas olhando no cenário da Copa Paulista da 4ª rodada, mais um jogo em que o Guarani não consegue vencer. Comentário final. Agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos com as notas do jogo e o Daniel Farias, vamos dar as notas pro goleiro do Guarani, pro zagueiro, pro meio campo, pro volante, pro atacante, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Futebol.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Tá então, positivo. Estamos de volta. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Empate de Guarani e São Bento pela 4ª rodada da Copa Paulista. Mais uma transmissão, cobertura completa dos canais Futebol Interior dessa Copa Paulista. E também no Brasileirão Série C. Amanhã tem transmissão, amanhã estaremos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. Agora você vai acompanhar as notas do jogo comigo e o Daniel Farias. E é claro, Daniel Farias dando as notas para os jogadores do Guarani. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então com as notas do jogo. A equipe do Bravo Bugre Guerreiro jogando fora de casa. O Guarani empata em 0-0. Eu queria a sua nota para o goleiro Emerson Júnior da equipe do Guarani. A nota pro Emerson, a minha é 10, viu? Homem do jogo. Protegeu demais ali a meta da equipe do Guarani. Para mim, nota 10 para o Emerson Júnior. Nota 10, então, para o goleiro Emerson Júnior da equipe do Guarani. E o Cauã Rafael, número 2? Cauê Rafael, eu vou dar ali uma nota 6. Jogou até os 30 minutos ali do primeiro tempo. Sentiu dores musculares. A gente sabe que isso não é algo que fica no controle do jogador, mas por conta do seu tempo em campo, nota 6 aí para o Cauê Rafael. Nota 6 então para o Cauê Rafael. E o Nicolas? Não o Nicolas que foi expulso, mas o Nicolas camisa 3. O Nicolas, camisa 3, eu dou uma nota 8. Trabalhou muito ali pelas profundidades ali na defesa da equipe do Guarani. Tentou ali segurar um pouco o ataque do David, às vezes pelo lado direito. Então, para mim, nota 8 para o Nicolas. E o Titi, camisa 4? O Titi foi peça fundamental, dou uma nota 9, principalmente em duas defesas do ataque ali da equipe do São Bento. Foi o Titi que estava ali como peça fundamental para afastar o perigo, jogar a bola para longe. Por esse motivo aí dessa gana de defesa da meta do gol, 9 para o Titi. Nota 9 então para o Titi. E sua nota para o Vinícius Cauê? Vinícius Cauê pouco vi no jogo, né? A verdade é essa. Então, poucas vezes eu lembro aqui você citar o nome do Vinícius Cauê no jogo, então por esse motivo eu dou nota 6 para ele.
Nota 6, então, para o Vinícius Cauê. E o Vinícius Iude, inclusive, foi amarelado no jogo. Vinícius Iude, apesar do cartão amarelo, eu enxerguei ele com muito volume de jogo, né? Procurando buscar muito a bola, ajudar muito ali seus companheiros na distribuição. Então, por esse motivo, eu também dou 9 aí para o Vinícius Iude. Não dou 10 exatamente por conta do cartão amarelo. JP Galvão. JP Galvão, esse eu dou 10. 10, então, para o JP Galvão. Pablo também vai no 9 ali, não vi muita eficiência ali na frente do Guarani, então por esse motivo 9. Ryuta Takahashi. Esse 10, com certeza. 10. Foi o cara do jogo, o cara que imprimiu velocidade pelo lado direito, fez muita distribuição também ali no campo de ataque, só pecou ali naquela assistência, né? Aquele passe para finalização que realmente faltou um pouco de cautela, mas isso não tira o mérito do rendimento dele no gramado no jogo de hoje. João Vitor, camisa número 11. João Vitor, eu dou 9 para o João Vitor. Não, na verdade, vou dar 8. 8 para o João Vitor. O João Vitor é um cara que ele é muito grande, tem um porte muito grande, trabalhou muito na bola pelo lado esquerdo, em velocidade, assim também como o Ryuta, mas em dois momentos ali de contra-ataque da equipe do Guarani, uma hora ele não conseguiu o domínio na bola e na outra ele pisou literalmente na bola. Então, por esse motivo, eu dou 8. Nota pro Michel, camisa número 9. Pro Michel, eu dou 9, tá? Primeiro tempo foi apagado, não teve nenhum lance ali que ele teve alguma participação de fato no primeiro tempo, mas melhorou no segundo. O Michael no segundo tempo teve mais volume, trabalhava muito na infiltração ali pelo centro, fazendo também aquela diagonal para o lado direito. Então, por esse motivo, o rendimento do Michael eu dou nota 9. Nota 9, então, para o Michel, sua nota. E para o Nicolas, o que foi expulso? Olha, para o Nicolas, eu dou nota 3. Viu? E esses 3 aqui é só porque ele entrou em campo, viu? Sabe quando você ganha uma nota só por assinar seu nome? Sim. É exatamente essa nota do Nicolas. Eu dou 3 porque é um jogador que está no banco de reserva, se está entre os relacionados, é jogador de confiança do técnico Marcelo Cordeiro, entrou no lugar de um jogador como o Cauê Rafael, que vinha fazendo um bom primeiro tempo, entra com essa missão de dar aquele suporte, de ser aquele cara ali também referência, e aí não tem controle, não tem domínio da própria perna que dirá da bola, e acabou tendo ali duas infelicidades, eu ia falar infidelidade, mas não tem nada a ver com isso, né? Não. Duas infelicidades, onde acabou deixando o pé ali por 2 vezes e recebeu os 2 cartões amarelos justos, e o cartão vermelho também foi muito bem aplicado. Então, por esse motivo, eu dou nota 3 ali para o Nicolas. Nota 3, então, para o Nicolas. Que coisa, hein? Oh, aliás, para o Raí, você deu nota 3 para o Nicolas, é isso? O 3 para o Nicolas. Para quem? Raí Nascimento. O Raí Nascimento eu dou 9. 9, então, para o Raí Nascimento. E o Gabriel Mota? Gabriel Mota, dou 8. Pouco ouvi também ele quando ele entrou no segundo tempo, no lugar ele acabou entrando no lugar do João Vitor, mas pouco vi ele na movimentação ali também durante o jogo. Então, por esse motivo, eu dou 8 para o Gabriel Mota. Sua nota foram sobre essas mudanças no Guarani ou eu me perdi? Foram só essas 3 mudanças. Foram essas 3 mudanças. Na equipe do São Bento foram 4. Isso, 4 para o São Bento e 3 mudanças para a equipe do Guarani. E sua nota para o árbitro Fragson dos Santos Silva? Eu dou uma nota 7. Achei um árbitro muito fraco. Gostava muito de deixar a bola correr, mas isso às vezes também acaba prejudicando, né, as equipes. Eu falo isso num todo. Muitas faltas que ele deixou de marcar. Foi assertivo na aplicação dos cartões ali para o Nicolas, mas teve ali também lances em favor do Guarani, de chances de gol, onde ele acabou ali marcando falta, em lances ali que não vi tanta gravidade para que fosse pausado, e em momentos ali de conflito, em 2 situações ali, ele foi um cara que se afastava muito da situação ali do confronto, não procurava entrar muito, né, no problema ali para de fato resolver. Então, por esse motivo, no rendimento aí, e eu falo isso na arbitragem como um todo, tá? Não só no árbitro central, eu dou nota 6. Nota 6, então, pro árbitro da equipe do Guarani. Não podemos esquecer o técnico do Bugre, nem o Marcelo Cordeiro, só nota pro Marcelo Cordeiro. Marcelo Cordeiro, eu dou nota 8 para o Marcelo Cordeiro. Né? Pouco conheço o trabalho dele, mas pelo rendimento da equipe em campo, na troca de peças, não vi muita mudança. Acabou fazendo a troca do famoso 6 por meia dúzia. Quem entrou
não supriu e nem aumentou o rendimento daqueles que saíram. Então, por esse motivo, nessa análise aí do que o Marcelo Cordeiro aplicou hoje no jogo contra o São Bento, eu dou nota 8. Então, as notas do jogo, então, com Daniel Farias, aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Isso aí, 19 horas mais 23 minutos, rápido intervalo e voltamos em seguida com vocês. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portão do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. É isso aí, estamos de volta, 19 horas mais 27 minutos, horário de Brasília, à noite, aqui direto do alto do Taquaral, noite fria, né, diga de passagem. A equipe do Guarani empata em 0-0 com a equipe do São Bento, o Bugre não conseguiu a vitória, mais uma rodada em que o Bugre não consegue os 3 pontos, mas dentro da partida, né, primeiro e segundo tempo deste jogo, o Guarani, para mim, saiu com um gostinho de vitória, por jogar fora de casa e com um homem a menos boa parte do segundo tempo. Vamos dar uma última passadinha no campeonato da Copa Paulista, ou Daniel Farias? Vamos sim, Gustavo. Aqui no placar ao vivo do Futebol Interior você não perde nenhuma informação, nenhum lance de todos os jogos que aconteceram
neste sabadão, 5 de julho, mês começando de 2025. E você vai acompanhar aqui no placar ao vivo do futebol interior. O campeonato da Copa Paulista 2025 teve ao todo hoje 6 jogos, com um já está em andamento. Iniciou agora Noroeste e Linense às 19 horas, jogo já rolando lá aos 27 minutos da primeira etapa. Noroeste vai empatando em 0-0 contra o Linense. Jogos encerrados hoje, tivemos às 3 horas da tarde o São Caetano vencendo por 2-0 o Santo André, com gol do Rodriguinho e Wesley Alex pela a equipe do São Caetano. Às 3 horas também tivemos o empate entre 0-0 contra Rio Branco, entre Rio Branco e Paulista. Esse empate aqui não foi nada agradável para a equipe paulista, porque perde o seu terceiro lugar no grupo 3, e o Rio Branco, que é o próximo adversário também da equipe do Guarani. Encerrado o jogo que tivemos hoje às 5 horas da tarde, simultâneos aqui com São Bento e Guarani, que você acompanhou no futebol interior, tivemos Grêmio Prudente vencendo por 2-1 Araçatuba, gols do Mica e do Cauã pelo Grêmio Prudente e do Jonathan pela equipe do Araçatuba. Encerrado o jogo também entre União São João, que venceu por 3-1 a equipe do Francana, uma virada que a equipe do São João teve em cima do Francana, gols do Emanuel Neco, Valdisson Chileno e Emerson Miller fizeram pela equipe do União São João, e o César fez pela equipe do Francana. Encerrado o jogo entre São Bento e Guarani, 0-0, jogo apático, equilibrado, mas um empate com sabor de vitória para a equipe do Guarani, como disse o Gustavo Marques, levando em consideração o que foi o cenário do jogo de hoje. Essas são as informações dos resultados da Copa Paulista que você acompanha aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Positivo, esse Daniel Farias trazendo informações da Copa Paulista. Daniel, foi um prazer trabalhar ao seu lado e até amanhã. Amanhã você está na escala, né? Estamos aqui de novo. Amanhã tem Guarani em campo, vamos estar aqui também, juntamente com você, Gustavo Marques. Tá certo, amanhã estaremos de volta. Guarani aí, colocando a gente para trabalhar, né? Copa Paulista, brasileiro, Série C, mas o importante é estar com saúde, estar com voz para poder estar aqui, né? E que continue assim, viu? E aí, Gustavo, antes de eu passar a bola para você fazer o encerramento aí, as considerações finais, só um ponto aqui de atenção, rapaz, que aconteceu aqui na Série D, 7-0, Aparecidense, maior goleada da rodada. A Aparecidense fez 7-0 em cima do Porto Velho e definido a semifinal do Mundial de Clubes, ou seja, a outra semifinal, ficou entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. O Real Madrid que abriu um placar de 2-0, e aí o Borussia fez 2-1, parecia que dá aquela reação, o Mbappé foi lá, fez o terceiro gol e o Borussia terminou em 3-2 o placar, Real Madrid classificado, e aí vamos ter Palmeiras e Chelsea numa semifinal e Paris Saint-Germain e Real Madrid na outra, não é isso? Palmeiras não, desculpa, é o Fluminense. Tá certo, Palmeiras deu adeus, né? Infelizmente perdeu pro Chelsea. Então, Fluminense e Chelsea numa chave, Real Madrid e Paris Saint-Germain na outra. Tu queres apostar, Gustavo, que vai dar Real Madrid e Palmeiras e Fluminense? Será? Não custa sonhar, né? Paga a bolacha pra sonhar? O Bayern tá eliminado, o Bayern? O Bayern foi eliminado pelo Paris. Hoje. 2-0. Hoje, né? Foi, 2-0, perdeu pro Bayern de Munique. Ixi, meu amigo, então acho que vai ficar entre Real ser o e Real Paris. Madrid. Tu diz? Vai ser o Real Madrid que vai levar. Essa última Champions que teve foi entre Paris e Chelsea, né? Não, Paris e Inter de Milão. Foi Paris e Inter de Milão, e Paris aí foi campeã da Champions League. Real Madrid também vem com força total, mas é com certeza muitas emoções que você também vai acompanhando lá no portal Futebol Interior. Afinal de contas, como é que diz aqui, o Gustavo? Se não está no portal lá... Se a informação e não está no Futebol Interior, cuidado que é fake news. É fake news, tá certo então. Gente, obrigado, viu? Foi uma honra estar aqui em mais uma transmissão. Prazer conhecer o Bolacha, prazer em conhecer você, Gustavo. Agradecendo também ao convite, a oportunidade aí de toda a diretoria do Futebol Interior. Positivo.
junto com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Agora, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Vamos lá então, ficha técnica do jogo. O Guarani empata em 0-0 com a equipe do São Bento de Sorocaba. O jogo válido pela 4ª rodada da Copa Paulista. O Guarani foi a campo com Emerson, Cauê, Rafael, Nicolas, Titi, Vinícius Cauê, Vinícius Yudi, JP Galvão, Pablo, Ryuta Takahashi, João Vitor e Michel. O técnico Marcelo Cordeiro fez algumas mudanças no segundo tempo. Cauã Rafael por Nicolas, Ryuta Takahashi por Raí Nascimento e João Vitor por Gabriel Mota. O Bugre empatou 0-0, jogou aí boa parte do segundo tempo com um homem a menos. O Guarani tentou, mas o São Bento aí foi valente, foi para cima, mesmo assim não foi o suficiente para conseguir o gol. O árbitro da partida foi o Fragson dos Santos Silva, teve uma nota 7, dada pelo nosso comentarista Daniel Farias, e o Guarani mais uma rodada que não consegue a vitória na Copa Paulista. Amanhã estaremos de volta aqui nos canais Futebol Interior em mais um jogo agora pelo Campeonato Brasileiro Série C. Tchau, Daniel, forte abraço para você, tchau meus amigos e até amanhã. Valeu! Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo